Olá, meus irmãos. Hoje, começando mais um Hangout. Desculpa a demora, que o Hangout era para ser às 4 da tarde. Mas, conforme a Google fez umas modificações no Hangout, eu tive alguns problemas para acionar o Hangout. Mas os irmãos me deram uma força e eu consegui acionar o Hangout. O tema hoje é Bíblia 2017. A verdade como você nunca viu antes. Por que a verdade como você nunca viu antes? Porque hoje nós vamos falar sobre o tema da Bíblia que o sistema religioso, católico, evangélico, judaísmo e outras religiões que falam sobre o cristianismo apresentam para vocês de uma forma diferente da realidade, da verdade. Hoje também nós vamos fazer um repasse sobre os últimos 7 anos que eu comecei a fazer os vídeos. Eu apareci mais ou menos em 2010 e durante os primeiros 3 anos e meio eu estava, como vou dizer, aprendendo, se alimentando do pão para ficar forte e nos próximos 3 anos e meio alimentar, passar o pão da vida para todos os irmãos e os irmãos recebendo o pão da vida, repartindo também o pão da vida com outras pessoas. Hoje vamos falar da Bíblia. A Bíblia que todo mundo tem em casa, o livro mais vendido do mundo, mas o livro menos lido do mundo. Por isso que muitas pessoas são enganadas. Hoje você vai entender a verdade sobre a Bíblia que jamais um pastor evangélico, ou um padre, ou um judeu do judaísmo falou para você. Claro, de uma forma limpa que você possa entender como você nunca entendeu antes. Hoje, no Hangout, está participando a irmã Vanessa, o irmão Wellington, o irmão Rafael, a irmã Rafaela, o seu pai, a sua mãe e a sua irmã. Eu vou apresentar em breve, vou apresentar todos para vocês em breve, para as pessoas contar a história que aconteceu, como eles chegaram na verdade, para que todas as pessoas possam ver que vocês também podem estar na mesma situação que muita gente estava dentro do sistema religioso. Começando o Hangout agora, primeiro eu vou apresentar os irmãos e depois nós vamos para o tema. Bíblia 2017. A verdade como você nunca viu antes. Agora eu vou passar a palavra para a nossa irmã Vanessa. E a nossa irmã Vanessa vai falar um pouco, explicar um pouco da história dela. E depois eu vou passar para o irmão Rafael, a irmã Rafaela, a família deles. E aí eles vão passando para vocês um pouco. E depois nós vamos para o tema claro. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz nesses 7 anos que eu vim apresentar para vocês a palavra do nosso Pai. Como jamais alguém fez antes. Nunca tinham feito dessa forma. Ocultaram a verdade para vocês há muito tempo, as pessoas vêm ocultando a verdade e chegou a hora de acabar com isso. Esses 7 anos, de 2010 a 2017, foi para isso. Para abrir os olhos de muita gente. Estou passando agora para a nossa irmã Vanessa para ela se apresentar, falar um pouco. E depois vou passar para o nosso irmão Rafael, nossa irmã Rafaela e a família deles. E aí já volto para entrar no tema. Bíblia 2017. A verdade como vocês nunca viram antes. Irmã Vanessa, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos os irmãos, né, que estão acompanhando esse Hangout. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar junto com os irmãos aqui, participando do Hangout. Né, agradecer ao irmão Rafael. Bom, irmão, eu fiz parte do sistema religioso desde os meus 15 anos de idade. E quando foi em 2010, 2010 em diante, eu trabalhava no mercado, né, e na hora do almoço, eu ia na Lan House, então não tinha computador na época, né. Então, assim, na verdade, eu já começava a ver algumas coisas que não batiam, o pastor falava uma coisa e as escrituras falavam outra, eu já começava a perceber que tinha coisas estranhas, né? Então eu pegava a hora do meu almoço e ia na Lan House. E ali eu comecei a ver que muitas coisas não batiam, muitas pessoas começaram a denunciar naquela época, né? Daquela época em diante. E quando foi em 2012, eu comecei a assistir alguns vídeos do irmão Rubens, né, também denunciando até então o sistema. A diferença, né, o que estava escrito nas escrituras
e o que o sistema religioso ensinava para as pessoas. Então, até que em 2012 para 2013, eu assisti o primeiro Hangout com o irmão Rubens, junto com o irmão Robert, aonde, na verdade, batia com tudo aquilo que eu pensava. Só que assim, eu não tinha tomado ainda a decisão, sabe? Eu ainda estava descobrindo ainda as coisas. Então, quando eu vi esse Hangout, eu fiquei em choque. Eu pensei, gente, eu nunca vi ninguém falar dessa forma. Né? A verdade, assim, é escancarada mesmo, sem rodeio. Então, quando eu fazia parte do sistema religioso, né, que eu comecei a acordar, eu comecei a ver que os pastores falavam o seguinte: olha, para você falar com Deus, você tem que estar vindo aqui, nesse lugar. E quando você vai ler a Escritura, o Messias ensina completamente diferente. Olha, quando orar, faz assim, isso no teu quarto, fecha a sua porta, ora em secreto. E teu pai em secreto vai te ouvir. O sistema religioso ensina você a chamar o nosso Pai de Deus. E quando você vai pesquisar, você vê que Deus, bem dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. O sistema religioso ensina totalmente oposto àquilo que está escrito. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a ler muito mais a Escritura, porque eu estava cansada de ser enganada. Eu ia numa determinada igreja, e ali eles ensinavam algo que quando eu ia ler não batia. Então eu ia para outra. Só que o sistema religioso fala que as pessoas que fazem isso estão falando de galho em galho. Na verdade, não. Elas estão indo atrás da verdade. São pessoas que já se cansaram de ser enganadas. Então, quando foi em 2010, eu parei de ir para esses templos, né? E comecei a pesquisar. Então, em 2010 para 2011, eu saía de um lugar e ia para o outro, para ver se eu encontrava um lugar que batia com as escrituras. Né? Poxa, eu vi o Messias nunca matou ninguém. Eles ensinam que Moisés, né? Que Moisés é um homem de Deus, mas Moisés matou. Né? Eu via que eles ensinavam sacrifício. Poxa, mas o Messias nunca fez isso. Eu via que tinha coisas que não batia. O Messias nunca pediu um centavo de ninguém. E os pastores religiosos, todos eles pedem. Todos eles pedem. Isso quando você não encontra um líder religioso que ele diz viver do altar. Então, quer dizer que ele não trabalha. A vida dele é 100% lá no altar e as pessoas têm que sustentar ele. Porque ele não trabalha, a função dele é só levar o evangelho para o mundo inteiro, né? Segundo é o que eles falam. Então, eu começava a ver que tinha coisa que não estava batendo. Né? Então, foi quando eu comecei a acordar e eu pensei, não, peraí, tem coisa errada. Né? Se está escrito para a gente não ser co-participante com as obras do pecado, com as obras das trevas, ué. Então, peraí, eu tenho que tomar uma decisão. E naquela época, eu estava aprendendo muitas coisas, né? Que eu fui aprendendo aos poucos. Eu não aprendi tudo de uma vez. Que eu acho que também se eu aprendesse de uma vez, talvez eu não iria suportar. Então, o pai é muito sábio, né? Então, eu fui acordando, eu fui pesquisando. Quando eu vi o irmão Robert falar de Elias, de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, nossa! Eu pensei, caramba, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, quando você vai ler as escrituras, você vê que realmente tem coisas erradas. Né? Então, o pastor ensina você, olha, todo domingo você tem que estar vindo aqui adorar o Senhor. Ué, mas o Messias não falou com a mulher samaritana? Quando a mulher samaritana perguntou para ele, mas onde devemos adorar? Aqui? Aqui? No monte? Ou lá no templo? Aí o Messias falou, não, nem aqui, nem lá. Os verdadeiros adoradores adoram no espírito, com a mente, com as suas atitudes. É assim, é simples desse jeito. Então, quando eu comecei a descobrir a verdade, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu fazia a vontade do nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e do nosso Messias, ou eu fazia a vontade do homem. Então, eu tomei uma decisão. Eu decidi, não, peraí, a partir de hoje eu não quero mais ser enganada. E eu não quero também que os meus irmãos continuem sendo enganados. Porque, assim, é a mesma coisa, assim, não. Você conheceu dois caminhos. Você conheceu o caminho negro e um outro caminho que leva à vida. Você está vendo seu irmão indo pro buraco negro. Você não vai falar nada para ele? Vai ficar quieto? Não vai falar nada? Não.
Você fala assim, olha, eu já passei por esse caminho. Então sai daí. Vem para fora. O Messias mesmo disse que eu chamo minhas ovelhas para fora do aprisco. E o que o sistema religioso faz? O sistema religioso criou um sistema, os anjos caídos criaram um sistema para aprisionar as pessoas lá dentro. E quando vem alguém que está do lado de fora, que se descontaminou, está do lado de fora, e chama as ovelhinhas, olha, vem para fora, é para cá que você tem que vir. Eles falam que aquelas pessoas são desviadas. Eles falam que aquelas pessoas são perturbadas, aquelas pessoas é do demônio, aquelas pessoas, enfim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar a verdade. E aí eu fui assistindo os vídeos dos irmãos, fui conferindo nas escrituras, fui fazendo as minhas pesquisas e eu via que cada dia mais as coisas iam se encaixando, as coisas iam se batendo, as coisas se encaixam. E uma coisa que o nosso irmão, não só o irmão Robert, né, os irmãos também sempre falam, o nosso pai, ele nunca ensinou a matar, o nosso Messias nunca matou, os apóstolos nunca mataram, os verdadeiros profetas nunca mataram. E quando você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, poxa, Davi, Salomão, todos eles. Então, foi essa a minha experiência. Então, eu tive que tomar uma decisão. E foi isso que aconteceu, irmão Robert. Resumidamente, né? Hoje a irmã queria falar bastante, hein? Hoje a irmã fala bastante. Tô brincando, irmã. Irmão Rafael, irmã Rafaela e família. Irmão, tá com vocês agora, por favor. Eu vou pedir depois eu quero perguntar pro nosso irmão Paulo, começar com o nosso irmão Paulo. O irmão Rafael, as pessoas já viram nós fazer hangout antes, nossa irmã Rafaela, nosso irmão Rafael. Eu queria começar com o irmão Paulo. Pode ser, irmão Rafael? Tudo tranquilo? Tá tranquilo, irmão. Tá tudo em casa aqui. Nós já tá meio manjado na internet. Tranquilo. Irmão Paulo, desculpa, qual é o nome da esposa do senhor? Elisângela. Irmão Paulo e irmã Elisângela. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, para as pessoas que estão assistindo o hangout agora, ao vivo, ou aquelas pessoas que vão assistir depois. Eu queria que vocês me contassem como que foi que vocês conheceram a verdade, quanto tempo vocês fizeram parte do sistema religioso, e o que mudou na vida de vocês depois que vocês conheceram a verdade. O que aconteceu, assim, em termos de tudo na vida de vocês, no ambiente familiar, o que aconteceu e como era antes no sistema religioso. Passar para o nosso irmão Paulo e para a sua esposa. Queria que você fizesse um comentário mais ou menos, irmão. Se você puder também, você tiver um canal no YouTube, você também fala sobre o seu canal do YouTube para as pessoas salvar o seu canal do YouTube para ir lá assistir os vídeos também. Mas dá um resumo. Como era a sua vida antes no sistema religioso e depois? E quanto tempo você ficou no sistema religioso? Para as pessoas que estão assistindo, que estão dentro do sistema religioso, possam ver que tem muita gente saindo. Como o Messias disse, sai dela, povo meu. E desde 2010 começou uma demanda das pessoas saírem do sistema religioso católico, evangélico, do espiritismo, judaísmo, islamismo, todas as religiões sem exceção. Então, irmão Paulo, por favor, me dá um parecer mais ou menos para as pessoas entenderem como que era antes da sua vida e depois. Está com você, irmão Paulo. Obrigado, irmão. Primeiramente, eu quero agradecer a todos a participação junto aqui com o irmão Rafael, a irmã Rafaela, o convite aí do nosso irmão Robert, nossa irmã Vanessa também, que está participando, e a todos os irmãos, né, e amigos que estão assistindo aí, acompanhando através do Hangout. Então, irmão Robert, para mim foi uma alegria imensa, né, quando eu pude me libertar, conhecer a verdade do sistema religioso, né. Primeiramente, eu tenho um canal, que esse canal chama Filhos do Eterno Pai. Na verdade, quem criou esse canal para mim foi o irmão Rafael. Eu não entendo muito de computador, irmão, mas os vídeos que eu faço, que eu postei, está lá no canal Filhos do Eterno Pai. Se os irmãos puderem já acompanhar, eu sei que vários irmãos já assistiram, comentaram, né? E a oportunidade que os irmãos puderem de acompanhar. Foi poucos vídeos, não foram muitos, né? Mas o canal é esse. Então, irmão, eu fiquei no sistema evangélico, religioso, né? Por cerca de 20 anos. Né? Aos meus 16 anos eu conheci a minha digníssima esposa, a irmã Elisângela.
E nós começamos a namorar, aquele coisa toda de menino, né? E ela era da igreja já há muito tempo, o pai dela pastor da igreja, né? A família toda envolvida, e eu acabei indo, né, para a religião também. E ali, por vários tempos, né, eu fiquei enganado nesse aprisco. Fui chegar até a ser ministro também do evangelho lá segundo eles falam, né, no sistema religioso, ministro, né? E enganando, né? Vamos falar a verdade, enganando também as pessoas. Mas chega um certo ponto na vida da gente, irmãos, foi que lá dentro mesmo do sistema, acredito que aconteceu com vários irmãos também, que você não tem lugar para você mais dentro lá do sistema religioso. Você mesmo começa a questionar você, assim, dentro da Bíblia, né? Poxa, você vê os líderes pegando, né? Só que não conduz, né, com a verdade do que as escrituras falam. E muito tempo, irmãos, a gente saía, né, minha família, para ir, né, pro templo, e tudo aquilo que os pastores prometiam não acontecia nada na vida da gente, pelo menos na minha, né, vou falar de mim, pô, pelo menos na minha não acontecia. Eu ia para o templo, na verdade eles falam, vamos para a igreja, né, ia para a igreja. Hoje nós sabemos que a igreja somos nós, né? Dentro do sistema eles ensinam que a igreja é as pessoas. Mas, quando fala igreja, é relacionado ao templo. Vamos para o templo, vamos para a igreja, não fala templo, né? E quando eu ia para o templo, ali ficava lá uma hora e meia, 2 horas, e voltava para casa do mesmo jeito, coração angustiado, coisas assim que não me satisfazia, né? E igual a irmã Vanessa falou, você ficava questionando ali a Bíblia, o pastor ensinava uma coisa, você lia e aquilo lá não batia, né? E eu falava comigo, poxa, tem coisa errada. Tem muita coisa errada aí. Até um ponto que já agora em 2011, né? Eu conheci a verdade em 2010, em 2012. Mas já em 2011, muita coisa ali eu já começava a questionar para os pastores, fazia pergunta e os pastores não respondiam, né? Dentro das escrituras. E até comentavam entre eles que eu e minha esposa falavam demais, né? Porque a gente perguntava dentro da Bíblia, eles não respondiam, eles não tinham como, né? Responder, não sabiam. E criticavam, falavam que a gente falava demais. E, então, aquilo, irmãos, foi, assim, mexendo muito com a gente viu que o Deus que eles pregavam lá não condizia com a palavra, né? Não condizia. Então, já em 2012, a gente teve um encontro com o nosso pai, né? E foi, assim, uma maravilha, irmão, uma maravilha. Vou até passar um pouquinho para minha esposa comentar um pouco, porque parece mentira, mas eu e ela encontramos a verdade juntos, no mesmo dia. Valeu. Bom, eu cumprimento os irmãos, né? Uma boa tarde para todos. Quem estiver ouvindo, é um prazer, uma alegria. E eu sou uma bem-aventurada, né? Eu sou muito abençoada mesmo pelo Pai, porque às vezes eu não me acho digna, irmão, das coisas que o Pai tem feito na minha vida, sabe? Eu comento sempre com meu esposo, falo, se o Pai for medir a gente pelo que a gente fez para, né, for nos pesar pelas obras que a gente fez para o Deus de Israel e agora para o nosso Pai, por mais que eu faça, eu acho que é pouco diante do que eu fiz no passado e não me sinto digna às vezes até, né? Porque, como meu esposo falou, ele ficou 20 anos, mas eu fiquei mais de 30, né? Praticamente nasci dentro de um berço evangélico. Os meus pais eram religiosos, né? Meu pai era pastor, muito influente, muito conhecido. A minha família inteira, não só o meu pai, mas todos os meus tios, as minhas tias, avós, primos, são todos missionários, pastores, pessoas líderes lá dentro, né? São pessoas de muita influência mesmo. A minha família, na cidade que eu moro, se citar o meu sobrenome, todo mundo conhece. É muito influente. E a gente sofria uma pressão, né? Porque eu era como se fosse a ovelha negra. Porque desde pequena eu não concordava. Eu não concordava com o que eu aprendia lá dentro, né? E pressionada pela minha mãe, pelo meu pai,
eu segui esse caminho por mais de 30 anos na minha vida, né? E era muita angústia para mim. Era muita tristeza, era muito sofrimento, né? Cheguei muitas vezes até a pensar em tirar a minha vida, porque tinha que seguir aquilo ali, né? Tinha que seguir, era obrigado. Muitas vezes eu fui disciplinada, né? Eles me tiraram da comunhão lá de dentro, porque eu não concordava com as coisas que eles falavam. Era muita mentira. Eu me lembro, assim, uma das coisas que me lembra muito nítido na minha memória, com há cerca de uns 8, 9 anos, eu li na Bíblia, falando que o Deus de Israel tinha separado, né? O povo de Israel era o povo dele. E eu me lembro de chegar no meu pai, de paletó, gravata, e eu falava para ele, mas por que Deus ama o povo de Israel e nós somos gentios? Meu pai dizia, mas Deus ama nós também, né? Jesus morreu por todos. E eu não admitia, dentro do meu coração eu não aceitava ser gentil. Eu não aceitava aquela diferença que o Deus de Israel fazia de nós aqui no Brasil. Eu achava que eu merecia ser amada do mesmo jeito que o povo de Israel era. E essa foi uma de milhares de dúvidas, incertezas e tristezas que eu carregava dentro do meu coração. Eu não aceitava. Mas depois você vai ficando mocinha, aquilo vai cauterizando a sua mente, você vai acostumando com a ideia, né? E fazendo amizade lá dentro. E nisso estendeu a vida toda. Mas uns 3 anos, mais ou menos, antes de 2012, quando a gente conheceu a verdade, eu e meu esposo, a gente estava muito insatisfeito, né? A gente estava muito insatisfeito mesmo, porque eu enxergava as coisas erradas que tinha lá dentro. E como esposa de ministro, filha de pastor, filha de missionária e tanta coisa, eu mesma era líder do grupo de irmãs, eu fui líder de jovens, dei aula de escola dominical que eles falavam para criança, e eu via a diferença que existia de uma pessoa para outra, né? As despesas que eles faziam dos mais pobres, né? E tantas coisas que existiam lá dentro. E eu comecei a interrogar o pastor de novo, eu caí naquela crise da pergunta, né? E eu comecei a interrogar, e eu falava, mas por que disso? E a Bíblia não ensina assim? Por que a gente tem que fazer assim? E eu me lembro um dia na escola dominical que eu cheguei no meu líder para fazer uma pergunta, né? Que era um culto onde se podia levantar e fazer pergunta. E eu me levantei e perguntei. Ele ficou muito na pergunta. Ele ficou irritadíssimo. E ele não gostou, e ele me maltratou mesmo, assim, na frente de todo mundo. Ele deu de entender para os irmãos que eu estava querendo me aparecer com aquelas perguntas. Vou fazer divisão. Tá? Ou que eu estivesse querendo colocar alguma outra doutrina na cabeça dos irmãos. Mas não era, que a verdade já estava gritando dentro do meu coração. Essa é sempre a desculpa deles. Sempre eles têm essa desculpa. Eles têm uma desculpa para desviar a atenção. Eles não querem nunca responder. Então, quando eles veem uma situação dessa, o que eles fazem? Todos os pastores, padres, eles fazem isso. Eles procuram alguma coisa. Ou faz, igual fazer com o Messias. Esse homem está fazendo muita pergunta porque tem demônio dentro dele. É assim mais ou menos que funciona. Pode continuar, irmã. Desculpa interromper. Imagina. Então, irmã, eu sei que a verdade, ela gritava de uma tal forma dentro do meu peito que eu estava muito sufocada. Eu precisava colocar aquilo para fora. Né? E eu procurava, eu lia a Bíblia, eu orava e eu fazia pergunta. E naquele dia que aquele irmão me maltratou, aquele líder, né? Eu falei pro meu esposo, a partir de hoje eu não vou mais nesse sistema, não vou mais nessa igreja, porque para mim servir a Deus, eu falei assim, né, na época, para mim servir a Deus eu não preciso vir a esse lugar. Aqui, eu falei, eu vou cantar meus cânticos em casa, eu vou ler minha Bíblia em casa, fazer minhas orações em casa, e eu vou servir a Deus em casa mesmo. Quando eu cheguei em casa, irmão, eu dobrei o meu joelho na beira da cama e eu fiz uma oração, assim, que eu considero que foi a ajuda do Espírito do nosso Pai, porque eu não tinha aquela capacidade, né? Eu dobrei o joelho e eu falei com o Pai. Eu falei para ele assim, olha Deus, olha a minha oração. Olha Deus, eu quero falar com o Deus verdadeiro. Eu quero falar com o verdadeiro. Eu não sei se o seu nome é Deus, se é Jeová, se é Senhor, eu não sei o seu nome.
Mas o Criador, aquele que criou os céus, a terra, aquele que me fez, que me conhece melhor do que eu mesma, porque nesse momento eu nem me conheço mais, nem sei o que eu quero. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu quero que você se manifeste para mim. Eu quero conhecer a verdade, eu quero saber aonde que a verdade está, se é que ela existe, se é que existe uma verdade. Porque nesse ponto eu já estava duvidando até que o Criador existia, que Deus existia, eu já estava achando que era tudo fábulas, mentira, coisas que as religiões inventavam para aprisionar as pessoas, né? Eu não estava acreditando mais nem na existência de um Criador, de um Deus, né? Eu estava assim, em cima do muro mesmo, da fé e a incredulidade. E aí eu me lembro que eu tive essa oração, eu falei, se o Senhor existe, um Criador, um ser todo-poderoso, eu quero que o Senhor se manifeste para mim, mas eu tenho pouco estudo, né? A minha mente é limitada, e não adianta mandar nenhum religioso vir aqui falar comigo, porque eu não vou aceitar. Dentro das minhas capacidades, eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma que eu acredito e que eu entenda. Porque até então, muitas coisas eu falava que era Deus falando comigo, mas eu não entendia nada daquelas coisas que aconteciam. Eu falei, eu quero que o Senhor fale comigo de um jeito que eu entendo, né? E que dentro das minhas capacidades. Eu dormi aquela noite, no outro dia, cedinho, eu saí para trabalhar. Eu e meu esposo, a gente era vendedor na época, vendia produtos na rua, era vendedor externo, né? E eu me lembro de chegar num sítio, já no final do dia, era a última casa que a gente ia vender, onde não morava ninguém. Mas naquele dia, o dono do sítio estava lá. Ele disse que foi lá para dar uma olhadinha no sítio. Era um sítio dentro da cidade, né? E ele começou a conversar comigo. Eu estava com uma camiseta que eu tinha ganhado de um cunhado meu, e na camiseta estava escrito Deus é verdade, Deus é amor. Fiel. Deus é fiel. Isso. Estava escrito na minha camiseta, Deus é fiel. E ele olhou para a minha camiseta e falou assim, você crê que Deus é fiel? E eu fiquei paralisada diante daquela pergunta, porque eu quis ser sincera para ele. Eu queria ser sincera. E eu não acreditava mais que Deus era fiel para mim, que Deus era verdadeiro, né? Eu tinha muitas dúvidas em relação a isso. Eu achava que o Deus que eu servia não tinha amor pelas pessoas, porque realmente eu estava servindo um Deus que não tinha amor. E eu fiquei assim, sem saber como responder para aquele senhor. E aí ele começou a falar um monte de coisas para mim da Bíblia, começou a citar uns versículos. Ele falava, irmão, palavras que eu sabia de cor, salteado, de trás para frente, porque eu conhecia a Bíblia. Eu estava acostumada a pregar nos grandes templos, né? Eu fazia pregações para multidões, né? Eu cheguei a pregar em convenções para mais de 1000 pessoas dentro das igrejas. Então eu sabia aquelas palavras que ele estava falando, mas eu nunca tinha escutado aquelas palavras daquele jeito, naquele sentido. Eu nunca tivesse ouvido aquilo. Caiu assim como se eu estivesse sedenta, com muita sede, e de repente alguém te dá um copo de água geladinha numa caneca de alumínio, assim. Aquilo foi um refresco que eu saía assim, da presença daquele homem. Eu voltei para minha casa, eu não sei nem o caminho daquele sítio. Depois eu quis voltar lá para falar com ele novamente. E se eu falar por irmão, eu não soube reconhecer nem o caminho de volta para minha casa. De tão, assim, atordoada que eu fiquei com aquelas palavras. Era tudo que eu precisava ouvir. E eu cheguei em casa e novamente eu fiz uma oração. E eu falei pro pai, eu preciso saber da onde aquele irmão, aquele senhor, arrumou aquelas palavras. Aí veio assim na minha cabeça, deve ter sido de alguma TV de assinatura que ele paga, algum canal fechado, alguma coisa assim que ele assistiu, né? Como eu não tinha TV de assinatura, eu tratei logo de assinar um canal particular fechado para mim ver. Procurei vários canais, não vi nada. Aí eu falei pro meu esposo, eu vou colocar uma internet em casa. Compramos um computador, ajeitamos, colocamos. E aí eu comecei a vasculhar. E aí eu encontrei um vídeo, por acaso, do irmão Fernando Monteiro. Foi o primeiro vídeo que eu assisti. E nesse vídeo dizia assim, o Papa se levantará do caixão
Paixão Tenebroso. O título me chamou a atenção. E eu fui assistir. Nesse vídeo não tinha nada assim de muito assombroso, era só o título mesmo. Mas a pregação dele naquele vídeo, ele explicava que não precisava a gente estar dentro de um sistema para poder alcançar a salvação, que para você se chegar ao Pai, ao Criador, não precisava você pertencer a nenhum sistema. Pelo contrário, que o nosso Pai, ele não quer que nós pertencemos a um sistema, que ele não habita lá no templo, que ele não está lá, que ele não aceita aquilo ali, que aquela adoração ele não aceita. Aí eu comecei a entender o que aquela voz que falava dentro de mim queria dizer para mim. Só que eu não conseguia entender. Mas quando aquele irmão começou a falar naquele vídeo, então eu entendi. Aí eu comecei, as coisas que eu tinha na minha cabeça, aquelas vozes que falavam comigo, começou a fazer sentido aquelas palavras. Aquele sentimento que eu tinha dentro de mim, eu comecei a entender por que eu estava sentindo aquilo. Aí eu me recordo que quando meu esposo chegou do serviço nesse dia, eu peguei e falei para ele, falei, Paulo, olha, hoje eu assisti um vídeo de um homem e ele fala que a gente não precisa ir para a igreja para poder ser salvo. E eu concordei com ele, ele citou as passagens da Bíblia assim, e realmente, ele tem razão. Aí eu falei, tem mais. Além dele dizer que a gente não precisa, ele fala que Deus não quer que a gente vá. Aí eu fiquei com medo dele, assim, achar ruim comigo, né? Fiquei com medo dele me corrigir e tal, né? Não gostar. Mas foi uma surpresa pra mim, porque na hora que eu falei pra ele, ele perguntou, eu sempre pensei isso, eu também concordo, deixa eu ver esse vídeo. Aí eu já mostrei pra ele, aí ele falou assim pra mim, ó, eu não sei você, mas a partir de hoje, eu nunca mais volto lá. Eu vou começar a pedir perdão ao Pai. Aí ele já não falava mais nem Deus, ele falava, vou pedir perdão ao Pai pelo tempo que eu passei lá dentro. E aí, dali pra frente, a gente só foi aprendendo com os irmãos, um vídeo puxava outro, a gente lendo a Bíblia e foi isso. Então, irmão Robert, isso aí foi em 2012, mais ou menos lá pro mês de abril. Irmão, deixa eu fazer só uma pergunta antes. Irmã, quanto tempo a senhora ficou na igreja? 30 anos. Há mais de 30 anos, irmãos, porque eu fui para a igreja, assim, que eu me batizei, eu tinha 11 anos quando eu me batizei. Hoje eu estou com 39, né? Eu me batizei com 11. Só que eu já ia na igreja desde os 4, 5 anos. Foi a senhora que levou o irmão Paulo para a igreja? Foi. E foi Meus eu filhos que também. Levou e tirou. Impressionante. Depois de 30 anos. Desculpa perguntar qual era a igreja? Era Assembleia de Deus, de Belém. Então, irmão, A senhora foi 30 anos, depois o irmão Paulo foi 20 anos, e as filhas da senhora foi quanto tempo? Ah, minha filha nasceu tudo dentro da igreja, foram apresentadas no templo como manda o figurino, e a mais velha tinha aí acho que 14, 15 anos, que é a Raíssa. E da Rafaela, você tinha quantos anos, Rafaela, quando você conheceu? Aí eu tinha acho que 13 anos. 13 anos de vida, foram 13 anos dentro do templo. Da religião. A Karen tinha... Me diz uma coisa, 30 anos da religião, aí aparece um louco, igual eu assim, mais ou menos, falando as coisas. O que realmente aconteceu assim na cabeça de vocês quando vocês me viram pela primeira vez? Ah, pra mim era um anjo caído do céu que o Pai enviou para me libertar, porque era tudo que eu queria, era tudo que eu precisava. Então, irmão. Era... Nossa, não tem nem explicação, irmão. Me salvou mesmo, porque eu estava destinada já a tirar minha vida. Eu estava tão angustiada com aqueles ensinamentos do templo, da religião. Se eu não tivesse conhecido a verdade, hoje eu estaria morta, porque eu teria tirado a minha vida. Eu estava numa situação de depressão. A sua filha, a de trás, desculpa, não é a irmã Rafaela, qual é o nome dela mesmo? Karen. Karen, quantos anos ela tem? Sabe? Quantos anos? 12 anos. 12, irmão. Quando você viu eu pela primeira vez, o que passou na sua cabeça? Olha, pra falar a verdade, como tenho 12 anos, eu tenho pouco tempo de experiência na religião, como vocês falam assim, na igreja, né? Quando eu fiquei sabendo, por mim foi
como posso falar? Foi até uma coisa nova, né? Uma diferença, porque eu até tinha minhas dúvidas quando eu era menorzinha. Eu falava com a minha mãe e a mãe ia me explicando. Então, e eu tinha muita dúvida em relação assim, aos profetas, coisas de Moisés, assim. Eu ficava meio assim. Depois que eu vi os vídeos, né? Aí eu fiquei até melhorando, mas assim, eu peguei a experiência. E pra mim foi mais fácil de acreditar. Ficou mais fácil, eu entendi mais. É incrível. É incrível, porque as pessoas de 15 anos para baixo pegam tão rápido as coisas que é impressionante. Eu conversei com várias pessoas que, rapaz, meninos de 15, 12, 14 anos, eles pegam muito rápido. Porque eles não têm aquela coisa que vem dos nossos pais, dos nossos avós, que barram a nossa mente. Ó, a gente não pode ir contra porque nosso pai, nossa mãe ensinou desse jeito. Mas os mais novos, hoje, eu conheço bastante, que eles têm são muito mais rápidos para pegar as coisas. E muitas vezes são eles que tiram os pais da religião. Eu já vi muitos casos deles. Verdade. Mas vendo vocês assim, então quer dizer que a casa inteira saiu da religião. Aqui, irmão, foi diferente. Aqui foi assim, eu conheci primeiro, né? Aí depois do meu esposo, a gente quase praticamente junto. E depois veio o mais difícil para mim, né? Aí veio a dificuldade. Porque, a matriarca da família, aquela que era o exemplo, que levava todo mundo para a igreja, que eu sempre fazia questão, né, de reunir toda a minha família dentro do sistema, né, de ensinar, né, que eu era líder de jovens também lá dentro. Então, como eu tinha 2 moças em casa, eu sempre procurava trazer minhas filhas ali, né, na ponta da agulha, né. E elas eram muito obedientes, nunca tive problema com a minha filha dentro da religião, elas me obedeciam muito bem, mas foi difícil para mim chegar nelas e falar que tudo aquilo que eu tinha ensinado para elas estava tudo errado, né? E que eu não acreditava mais nada daquilo e que a partir daquele momento a gente não ia mais ser, evangélico, a gente não ia para a igreja. Para mim foi muito difícil, mas eu acho que a alegria que eu estava sentindo me ajudou, sabe? Porque quando eu conheci a verdade, irmão, não sei, acho que o irmão nunca participou do sistema, então o irmão não deve ter tido essa experiência. Mas quem participou do sistema por mais de 3, 4 anos, entende muito bem isso que eu estou falando. É como se você tivesse assim com um peso enorme nas suas costas. Como se você estivesse andando assim numa escuridão, sem enxergar nada, sem um rumo, com alguém te puxando, sei lá, é uma coisa horrível. E de repente você se sente leve, você se sente solta, você se sente assim, livre. Assim, tão maravilhosa, é uma coisa tão boa, que eu faria qualquer coisa para que as minhas filhas sentissem aquilo que eu estava sentindo. Também, né? De tudo que eu tinha feito, de tudo que eu tinha participado, de tudo que eu tinha crido. De uma hora para outra eu tomei nojo de tudo aquilo. Foi assim, coisa de momentos. A vida inteira eu soubesse a verdade. Mas não sei, parece que tinha uma nuvem que tampava os meus olhos. E quando aquela nuvem caiu, eu enxerguei tudo assim. Eu pude perceber toda a mentira que eu estava enroscada. Aquela teia de aranha enorme que eu estava. Aquele arrependimento, sabe? Aquela sensação assim de pedir perdão ao pai, pedir perdão. Parece que por mais que eu pedia perdão, não era suficiente. Porque é como se eu soubesse da verdade a vida toda. E não sei, por algum motivo, ela ficou ali abafada dentro do meu coração. E quando novamente aquela verdade veio à tona, é como se eu tivesse acordado. É como se eu tivesse olhos assim. E eu tava, sei lá, numa outra vida. Eu era outra pessoa, eu tava leve, eu tava feliz. E quando eu falei para minhas filhas, elas não receberam muito bem a notícia, como o irmão tá falando aí, né? Que os jovens aceitam mais fácil. Então, a Raíssa e a Rafaela me deu um pouquinho de trabalho, assim. A minha filha Raíssa, mais velha, ela envolvida, né, no trabalho religioso, né? Então, os primeiros momentos que a gente falou para ela e ela não concordou, não. Que aí nós passamos, irmãos. Através desse vídeo do irmão Fernando, em 2012, eu já comecei a acompanhar os vídeos do irmão Rubens também, né? Que foi, assim, uma grande força, até através do irmão Rubens, que a gente começou
a aprender mesmo, sobre eu falava assim, nem fora, como é que nós vamos tomar a Santa Ceia? Como é que eu vou ser batizado? Como é que eu batizo? Como é que funciona aqui? Porque tudo vem na cabeça da gente rápido, assim. É uma coisa muito rápida, são várias perguntas. E ali, irmão, a gente ficou dia, de madrugada, pesquisando os vídeos, né? Um vídeo puxa o outro, acabamos encontrando o irmão Robert, um vídeo do irmão Robert também. Aqueles vídeos, acho que o irmão deve lembrar, em 2012, quando o irmão fez lá em Coríntios, falando que não existia tempo em Coríntios, em Patmos. E foi esses vídeos do irmão aí. Aí surgiu aquela parte dos irmãos aí, né? A gente tinha que abandonar tudo e fugir para os montes, quando, né? Aí nesse período de 2012, com o finalzinho de 2012, no comecinho de 2013, o Rubens fez uma palestra em São Paulo, lá na cidade de Diadema. E ele postou no canal dele lá, queria ter uma reunião e convidando os irmãos. Imediatamente convoquei minha família e partimos para São Paulo, para Diadema, irmão, tá? Na palestra do irmão Rubens. Porque eu sou assim, eu sou tipo curioso. Eu aprendo uma coisa, eu vou até aprender, não tem jeito, não quero. E partimos para Diadema, 2013. Né? Chegou lá no Diadema e eu perguntei, ô irmão Rubens, e o irmão particular, né, fora da palestra, eu chamei ele de canto, falei, o que o irmão acha lá do irmão Robert, né? Ele está falando que a gente, né, assim, assado. E o irmão Rubens, ao lado do irmão. Não, que irmão, ele não sei, tá louco a cabeça. O irmão tá louco. Aí nós ficamos bem assim, né, irmão? Aí já imediatamente desconheceu tudo aquilo que o hangout que o irmão fez com ele, a gente acompanhou tudo e logo em seguida aconteceu que o Papa renunciasse, né? Saísse. E de lá para cá, irmão, a gente começou sempre a acompanhar os seus vídeos. Firme com o Rubens ali, mas nunca deixou o Robert de lado. Né? Até então, que naquele período lá que o irmão fez um hangout com ele, através de Moisés, eu fui o primeiro que vi esse vídeo aí, quando o irmão fez a pergunta, irmão Rubens, você sabe quem que é o... Não, você acredita que o diabo vem em carne? Não, que nem o Messias? Isso. Mas ele falou também do quem que era o acusador, que você ia dar o nome, né? Aí ele matou a charada, aí ele deu risada, acho que o irmão vai lembrar no hangout que você fez com ele, ele deu uma risadinha, falou, não acredito que você vai falar que Moisés é o diabo. Eu não tive dúvida. Quando o seu irmão leu lá em João 5, que Moisés é o acusador, eu não tive dúvida. Na minha mente, assim, parece uma clareza, parece uma coisa que eu já sabia. Eu não tive aquele choque, não fiquei abalado quando o irmão falou que Moisés era o diabo, é o acusador. Aí, aquilo ali foi, já peguei no celular e já mandei uma mensagem, porque esse hangout que o irmão fez, eu assisti na Lan House lá no Mato Grosso, eu estava em Três Lagoas, nome da cidade. E entrei ali no hangout, e na hora, já peguei o celular e já mandei mensagem para casa. Porque assim, quando a gente descobriu a verdade, um ficava atento, quando um estava em casa, entrava nos vídeos, passava para o outro. Tudo que eu descobria, já ligava para o outro, já... Irmãos, nós passamos noite, irmão, sabe que a noite acordada acompanhando vídeos? Porque quando a gente saiu do sistema religioso, a gente queria aquela sede de aprender coisas novas, né? E é uma coisa maravilhosa. Só quem está lá dentro do sistema que se liberta, como a minha esposa falou, sabe disso, né? Quem nunca participou do sistema religioso não tem nem noção. Não tem noção. Porque muita gente fala que, eu sou católico, né? Mas não é aquele católico assim, praticante. É porque a família é, mas o evangélico não. Quando você é evangélico, você participa dos cultos de segunda, de quarta, de domingo, né? E eu lembro quando eu falei para minha esposa que a partir daquele dia a gente não ia mais nos cultos, eu fiquei pensando, e agora no domingo? O que a gente vai fazer 7 horas da noite? Porque a gente ficava assim, o que a gente vai fazer no domingo, né? Mas nem disso eu senti falta, irmão, nem disso. Então, quando o irmão falou para o Rubens lá que Moisés era o diabo, daquele dia diante, irmão, eu já comecei a participar, a acompanhar mais dos seus vídeos. E não tive dúvida, porque parece que as coisas que o irmão falou para nós é coisas espirituais. Coisas que só vemos quem tem o Espírito do Pai na vida, quem tem o selo do Pai na vida. Se a pessoa não for selada, ele não vai compreender nunca. Não consegue compreender que o Deus de Israel não é o nosso Pai, né? Daí, irmão, você começa a ler as Escrituras, quando você está no Espírito do Pai, você começa a ler e entender as Escrituras. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. No sistema evangélico religioso, tem uma passagem de João que eles leem assim, ó. O pastor ensina assim na igreja. Vós, examina as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que me identificam, né? Ele pega essa parte assim, irmão. Falando que a gente tem que ler a Bíblia, examinar a Bíblia para a gente alcançar a salvação. Mas se você pegar esse trecho aí e ler corretamente, não tem nada a ver com esse ensinamento do pastor.
Porque ali o Salvador está falando para os judeus, né? Diferente. Ele fala assim, ó judeus, vós examinem as escrituras, porque vocês acham que vocês vão ter nela a vida eterna. E são elas que devem testificar e vocês não querem vir aí para ter vida. Olha a diferença, irmão. Só que na igreja ele diz assim, ó, vocês têm que examinar as escrituras, Jesus está falando assim, viu? Para vocês terem salvação. Então, meu, são pontos assim que você começa a ler as escrituras com os olhos espirituais, você começa a entender. E tantas vezes eu li essa passagem e outras passagens, né, nas escrituras quando eu estava no sistema, e não conseguia entender. Mas hoje com os outros olhos, né, você começa a ler e compreender as coisas do nosso Pai. Então, quando o irmão falou daquilo lá de Moisés, que Moisés era o diabo, né, eu não tive dúvida, para mim não foi um choque assim, foi uma coisa que abriu a minha mente. E vocês viram que eu fiz isso depois que o Francisco entrou. E eram duas etapas. Eu vou tentar explicar para os irmãos agora o que eu fiz. Para entender as coisas. Geralmente as pessoas começam do início para o fim. O que eu fiz com a Bíblia? Rafael, só um minutinho que eu já vou com você. Deixa eu dar uma explicadinha para os irmãos aqui. Mas já vamos com você, com o irmão Rafael, beleza? Só um minutinho. Vou tentar explicar para os irmãos o que eu fiz. Para fazer uma separação entre o joio e o trigo. Eu peguei a Bíblia, todo mundo começa do começo. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, José, todos aqueles judeus. O que eu fiz? Eu cheguei começando de trás para frente. Nessa hora que eu cheguei com o Apocalipse, foi uma bomba. Foi uma bomba. Você chegou explodindo. Uma bomba. Só que as pessoas esqueceram de perguntar. E o resto? Por que ele nunca explicou o resto? Quando eu cheguei e coloquei o Apocalipse, foi para chamar a atenção, porque era o movimento da hora. O movimento daquele tempo era isso. A religião, principalmente a religião... eu esqueci o nome da religião. Qual que é a religião? Adventistas do Sétimo Dia. Estava fazendo muitos vídeos na internet, falando que era o próximo Papa, e depois chegou outro falando. Então eu cheguei com o Apocalipse. Cheguei, peguei a Bíblia e comecei de trás para frente. Aproveitei do ano 2010 até 2013, mais ou menos, 2013 em junho, 3 anos e meio, mais ou menos, era o tempo ainda que eu estava aprendendo, amadurecendo, porque eu recebi praticamente em 2010. Em 2010 que eu conheci praticamente a verdade, veio para mim. Então eu tive 3 anos e meio para aprender. O que eu pedi para o nosso pai? 7 anos. 3 anos e meio para mim aprender, para mim poder passar para as pessoas. Senão eu não ia aprender nunca. E não teve nenhum homem nessa terra que me ensinou. Ninguém me ensinou. Ninguém. Eu digo para os irmãos, ninguém nunca chegou para mim, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu nunca precisei aprender, ninguém nunca me ensinou. Então, quando eu cheguei naquela época, eu fui eu precisava chegar um jeito no Brasil. Eu precisava ir no Brasil e dar um jeito de chamar a atenção. Porque, para mim, a América do Sul era o último lugar que eu tinha que ter ensinado. Era o lugar que, como o pai, o Messias dizia, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Os primeiros são os judeus, vão para o último da fila. E a América do Sul, a última língua, vem praticamente, a última língua, se eu não me engano, é o português. Foi América do Sul e o espanhol, porque é vamos dizer, é uma sobra do latim. Então a última língua praticamente, não tenho certeza, mas praticamente é o português. Então eu vi, são 4 continentes. O Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul. O Ocidente, o Messias, os apóstolos fizeram. E os profetas. E os apóstolos fez uma parte da Europa, o Ocidente. Então, o Oriente e o Ocidente já estava pronto. Os profetas já tinham ido lá. O Messias foi em todos os lugares. Ele foi no Egito, foi no Líbano, foi na Síria, foi no Iraque, foi em vários... Naquela época era a Síria, né? Vamos dizer, ali, o Oriente Médio. Ele foi em todos aqueles lugares. Na Arábia, todo aquele lugar da região do Oriente Médio, ele foi. Foram 3 anos e meio ele ensinando. E os apóstolos continuaram, e aí os apóstolos também foram para o Ocidente. Então ficou faltando o Norte e o Sul. América do Norte e América do Sul. E na minha visão, como eu nasci no Brasil, e estava fora dele, era ali que eu tinha que ir. Porque foi ali que eu aprendi algumas coisas. Quando eu saí daí, quando eu era criança, eu vi algumas coisas que aconteceram.
E eu sabia que um dia eu ia ter que voltar. E aí o que eu fiz? Eu fiquei muitos anos fora do Brasil, muitos anos. E aí eu precisava de um jeito de ir no Brasil, uma ponte, para chegar em vocês. E aí eu sabia que todo mundo ia me chamar de louco, ia me chamar de doido. Eu sabia disso. Mas ainda eu estava verde naquela época ainda. Eu tinha acabado de chegar, receber. Eu recebi. Quando aconteceu tudo na minha cabeça, eu estava indo de Londres para Manchester. Foi mais ou menos em 2010. Eu não lembro a data certa, mas foi em março de 2010. Eu estava subindo de Londres para Manchester. Para mim, o mundo mudou naquele dia. Eu tinha 33 anos e mais ou menos acho que 6 meses na época. Foi a mesma idade que minha mãe me teve, 33 anos e mais ou menos 6 meses. É como se fosse assim, eu nasci quando minha mãe tinha 33 anos e meio e morri quando eu tinha 33 anos e meio. Nesse dia que aconteceu tudo isso, eu nunca tinha ido na religião, nada. Mas eu sei que quando eu parei, eu estava em Londres ainda, eu parei num posto de gasolina. Eu estava de moto na época, ainda de moto. Eu parei num posto de gasolina, enchi o tanque da moto, aconteceu alguma coisa na minha mente. Aconteceu alguma coisa e começou a vir. É como se tivesse um computador mandando. Sabe quando você vai imprimir uma página, o computador manda o que está escrito no computador para a impressora? Foi o que aconteceu. Nenhum homem nessa terra me falou nada. E nesse dia, era mais ou menos 2 da tarde, ou 1 da tarde, mais ou menos, que é mais ou menos 4 horas de Londres até Manchester. Eu liguei a moto. E foi isso. O computador foi como se fosse imprimindo na minha mente. Foram 4 horas e meia, mais ou menos, de Londres até Manchester. Eu não sei como cheguei. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu saí de Londres, depois eu cheguei em Manchester, mas era 5 horas da tarde, quase 6 horas. Quando eu cheguei lá, eu saí daqui de Londres e cheguei lá em Manchester. Eu não sei como eu cheguei, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que aquela coisa veio na minha mente. E naquele dia, eu comecei a contar para as pessoas o que estava acontecendo. Todos me chamaram de louco. Todos. Nenhum. Eu não tive apoio de ninguém. Ninguém me apoiou. Eu fui chamado de louco por todos. E aí eu parei e falei, peraí. E aí começou a vir coisas na minha mente. E eu falei, poxa, eu tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas não desse jeito. Vi umas coisas na minha mente, e eu falava assim, peraí. O que é isso? Eu falei, eu vou lá ver. Aí eu peguei a Bíblia e abri uma Bíblia que minha mãe tinha me dado, ela é de 1975, mais ou menos, 1980, dessa faixa mais ou menos. E aí eu nunca tinha, praticamente, eu tinha estudado, mas não do jeito que eu tinha visto naquele dia, o que aconteceu comigo. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei, daquele dia, aí eu falei, falei pro pai assim, pai, ou eu tô doido, ou eu tô totalmente louco, ou o que você tá me passando é uma coisa de outro mundo. Como que eu vou falar isso pro povo? Você tá achado de louco por todo mundo. E aí então eu falei assim, eu preciso de um tempo para me aprender. Eu nunca tive, assim, ensinado as pessoas, nunca tinha falado com as pessoas, nunca tinha feito vídeo. Então naquele dia lá aqui em Londres, quando eu estava subindo para Manchester, quando eu cheguei lá em Manchester, eu falei, 4 horas. Eu não lembro o que aconteceu no caminho, eu sei que eu liguei a moto em Londres e cheguei em Manchester 4 horas depois. Não sei como eu cheguei lá, com tudo isso na mente. Eu voltei para casa e comecei a contar para as pessoas. Todo mundo me chamou de louco. Aí tudo bem. Eu falei assim, pai, eu preciso de 7 anos. 3 anos e meio para mim e 3 anos e meio para mim poder ensinar as pessoas. Passar o pão da vida para as pessoas. Para mim não cometer erro. Então, de 2010 até 2013, mais ou menos, até a hora que o Francisco chegou, eu só usei o Apocalipse. Só o Apocalipse. Não falei de nada mais. Usei o Apocalipse, comecei a Bíblia de trás para frente. Tanto é que eu não falo mais de Apocalipse. Porque tudo que eu tinha que falar de Apocalipse eu já falei. Tudo está aí. As pessoas que quiserem ver os vídeos de Apocalipse, está lá. Eu disse tudo que eu disse que vai acontecer no Apocalipse. Não tiro uma palavra. É real. E aí, eu falei, agora eu preciso ir no Brasil, porque eu sabia que era a América do Sul, era o lugar que eu tinha que levar. Falei, eu tenho que arrumar um jeito de levar, conhecer as pessoas lá, e nunca tinha falado com ninguém, assim,
em palestra, nada. E aí eu assisti os vídeos do irmão Rubens e falei assim, é a ponte. Eu vou usar, assim, o irmão Rubens, eu vou lá em São Caetano, eu estava, se eu não me engano, em Londres no dia, e aí eu fui para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos eu fui para o Brasil. Eu vi o dia que ia ter o Hangout lá, a palestra em São Caetano, eu preparei as coisas aqui em Londres, eu tive que ir nos Estados Unidos, fui nos Estados Unidos, em Nova York, de Nova York eu fui para São Paulo. Cheguei lá, fiquei quietinho no fundo, só escutando. E aí, como um louco desvarado, quando me deu uma oportunidade de falar, falei tudo. Escrevi na lousa lá, falei as coisas, e o povo ficou tudo assustado comigo. Nessa época, se eu tivesse falado que Moisés era o diabo, eles tinham me batido, tinham me colocado para fora. Então, o que eu fiz? Coloquei os panos na mesa e falei, deixa eu falar só de Apocalipse, mas o básico de Apocalipse. Peguei a Bíblia, pensei comigo, se eu começar falando de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eu vou quebrar todo esse trabalho. Então, o que eu vou fazer? Começar de trás para frente. Vamos começar de Apocalipse, agora que o movimento agora é só Apocalipse, que o Papa vai sair, que não sei o quê. Falaram que eu disse que o Papa ia levantar do colchão, nunca disse isso. Tanto é que na hora que aconteceu, todo mundo jogou a culpa em cima de mim, ó, saíram fora, todo mundo tinha que achar alguém para maiar. E era eu. E eu fiquei quieto, falei, tudo bem, deixa eles falarem o que quiser. Eu já sabia que isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. É necessário que a gente conheça as pessoas que estão em nossa volta. E aí o que eu fiz? Deixei acontecer tudo aquilo, quando o Francisco chegou, eu fui lá na palestra em São Caetano, falei sobre o Apocalipse, nunca mudei nada, tudo que eu falei lá vai ser até o dia que acontecer. E aí, depois disso que eu fiz a palestra, eu abri um canal no YouTube, e aí o que eu fiz? Fui lá para a Turquia, nos lugares onde os apóstolos passaram, que chamavam igreja, que era o casa das pessoas. As pessoas iam de casa em casa. E aí eles falavam assim, aqui não tem nenhuma igreja, de Coríntios, é mentira. Eu comecei a chamar a atenção das pessoas para isso. Eu sabia que era a América do Sul. Mas eu tinha que... Primeiro, que eu pedi para o pai 3 anos e meio para mim aprender. E quando eu fiz essas viagens lá nos lugares onde os apóstolos passaram, isso, cada vez que eu chegava na cidade, minha mente abria mais. Eu via as coisas como se fosse real. E aí eu falei, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Passou os 3 anos e meio, o Francisco entrou, todo mundo falou coisas contra mim. Antes do Francisco sentar no trono, eu fiz um vídeo falando para todo mundo, não vai para as montanhas. Eu falei para as pessoas, o quê? Compre 4 galinhas, uma barraca e vai para as montanhas. Só que eu não vou. Só que as pessoas não perceberam o que eu estava falando. Eu sempre falei isso. As pessoas não entendiam as coisas que eu falava. Assim como o Messias falava também. O Messias falava as coisas e ninguém entendia nada. Pô, se eu estou dizendo para comprar 4 galinhas, uma barraca e ir para a montanha, poxa, e eu estou dizendo que eu não vou, pô, a pessoa tem que pensar um pouco. Analisar o que estava acontecendo. Mas aí tudo bem. E aí, na hora que o Francisco entrou, tudo, o irmão Rubens chamou, nós fizemos um hangout, e aí eu vi encapolada. Já tinha falado de Apocalipse, praticamente tudo que vai acontecer do Apocalipse. Falei claramente, expliquei certinho todos os detalhes. Os irmãos que estão assistindo, tá aí, em algum lugar. Eu não tenho esses vídeos, porque eu fiz no canal do irmão Rubens, então eu não tenho os vídeos. Mas está aí na internet. Se os irmãos quiserem ver, é só procurar. Eu falei detalhe por detalhe do Apocalipse. Livro de Apocalipse. Ninguém nunca tinha falado isso antes. Ninguém nunca tinha falado. E aí, depois que abaixou a poeira do Apocalipse, tudo, aí eu vim com a bomba. Com a bomba mesmo. Cheguei com a bomba mesmo. Cheguei e falei assim para todos. Vocês conhecem o diabo? Aquele que se fez de anjo de luz? Se passando de anjo de luz? Aí as pessoas começaram a perguntar para mim. Tanto é que nesse dia, eu tinha falado, aqui em Londres tem uma cidade aqui, um bairro aqui em cima, que só somos judeus. E eu estava falando com as pessoas ali, e os judeus escutaram. As pessoas bufavam, falando comigo. Eu quase apanhei aquele dia. Eu quase apanhei, eles me cercaram. Igual o Messias falou, cães me cercaram, eles cercaram e começaram a falar um monte de coisa para mim. Mas aí tudo bem. Então, quando terminou esses 3 anos e meio, eu cheguei e falei, agora é a hora de falar para as pessoas quem é o mal, quem é o diabo? O demônio que se disfarça de anjo de luz. Os demônios, porque são 500 milhões.
Mais ou menos, o que eu digo, por quê? Por causa das pedras da Geórgia. Eu fui lá nas pedras da Geórgia e vi que 1/3 do reino do céu caiu na terra, são 500 milhões. O que vai sobreviver, depois de tudo acontecer da tribulação, os irmãos que estão com a chave, muitos irmãos já receberam a chave da sua habitação lá no reino do céu, já está na mão. Esses, o Pai vai dar uma proteção, porque ele já avisou, quando chegar, vai para aquele lugar que eu te preparei. Ele preparou para vocês. Nosso Pai preparou. Ninguém preparou, foi ele. Ele separou. Quem quiser conhecer a verdade, não importa de onde que seja. Deixe as religiões de fora, aceite o Pai e o Messias, acredite no Messias, respeite os mandamentos, amar o Pai, amar o próximo. Mas o que é amar o Pai e amar o próximo? Os 10 mandamentos. Está aqui, se você tem dúvida, os 10 mandamentos. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei para as pessoas e falei, olha, você quer saber quem é o diabo? Vocês que estão me assistindo, os irmãos que estão assistindo agora, e os irmãos que vão assistir depois, como que uma pessoa pode calcular? Vocês que estão no sistema religioso assistindo, eu vou explicar para vocês como vocês vão pegar os demônios disfarçados. É simples. Uma criança consegue pegar isso. Uma criança. É simples demais. Demônio disfarçado de anjo de luz. Qualquer criança consegue. É simples. Como você descobre um demônio disfarçado de anjo de luz? Está aqui, ó. Está aqui. O demônio não consegue respeitar os 10 mandamentos. Eles não conseguem. E aí os demônios muito espertos. O que Moisés fez? Muito esperto. Moisés foi lá no monte. Nosso pai chamou ele. Por que nosso pai chamou Moisés? Porque ele queria mostrar para a gente. Olha, meus filhos, eu estou entregando os 10 mandamentos para Moisés. Olha o que ele vai fazer. Notem isso. Não tem segredo. É muito fácil. Ele chamou Moisés para mostrar para a gente quem era essa pai mesmo. Tudo bem, né? Nosso pai chama Moisés para o monte. Moisés sobe lá. Nosso pai escreve os mandamentos em pedra. Pega, entrega para as 2 testemunhas. As 2 testemunhas vão até Moisés, que o nosso pai não entregou na mão de Moisés, não. Ele não entregou, não. Quem entregou foi um anjo. Pode ler que foi um anjo que entregou. Não foi Moisés. Não foi o nosso pai que entregou a Moisés. Aliás, nosso pai não tem contato com ninguém. Com ninguém. Se alguém nessa terra dizer assim para você, eu falei com o pai, mentira. É mentiroso que o nosso pai não tem contato com ninguém. Por isso que está essa zona na religião, nessas religiões. Ele não tem contato com ninguém, não fala com ninguém. Ele fala em espírito, através da mente. Ele te passa o que vai acontecer as coisas. Ele não fala verbalmente. Ele te manda as mensagens. Você pega se você quiser. Então, nosso pai, vocês que estão no sistema religioso, eu quero que vocês entendam o que aconteceu naquele monte. Naquele monte lá no Monte Sinai, onde os judeus estão lá. O que aconteceu? Nosso pai chamou Moisés. Moisés foi até o monte. Nosso pai pegou as 2 testemunhas, os 2 anjos, mandou entregar para Moisés as pedras. Moisés pegou as pedras, ficou mais ou menos 40 dias, 45 dias lá no monte, pensando o que ia fazer com os mandamentos. Ele estava pensando. E nesse tempo, o povo lá embaixo fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. E aí as 2 testemunhas, vendo o que estava acontecendo, falaram para Moisés, seu povo lá, tá te enganando lá, Você é o marido, só que o seu povo está traindo você lá. Fizeram um bezerro de ouro lá e estão adorando o bezerro de ouro. Quando Moisés soube disso, ele ficou doido. Aí o que ele fez? Ele pegou, desceu do Monte Sinai, chegou lá onde o povo dos judeus estavam ali e viu o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés já estava com o saco cheio daqueles mandamentos, que ele ficou lá em cima, no Monte Sinai, lá na montanha, 40 dias, mais ou menos 40 dias, 45 dias, tentando se livrar daquilo. Ele não sabia. Nosso pai só mandou uma mensagem para ele assim. É o seguinte, você vai carregar esses 10 mandamentos para o resto da sua vida. Vai ser você que vai ter que passar para o povo. Só que Moisés não obedeceu. Quando ele pegou os 10 mandamentos, desceu lá embaixo e viu o povo adorando o bezerro de ouro, a primeira coisa que ele fez foi quebrar os mandamentos. Ele queria se livrar dos mandamentos. Só que aí ele quebrou os 10 mandamentos, e lá nos 10 mandamentos está escrito bem claro: não matará. Não fará para ti imagem de escultura.
Ele quebra os mandamentos e mata milhares de pessoas. No mesmo dia que ele recebeu os mandamentos. Se você está aí, no sistema religioso, e não está entendendo o que eu estou falando, olha, eu vou dizer para você, acorda porque está chegando a hora. Prestem atenção, os demônios, disfarçados de anjos de luz, não conseguem obedecer os 10 mandamentos, eles quebram o tempo todo. E aí, como o demônio é muito esperto, o anjo caído é muito esperto, tem mais de 7 mil anos, o que eles fizeram? Olha, a gente tem mais de 7 mil anos, o ser humano é criança. Vamos dizer para eles que é guerra santa. E aí o que o diabo fez? Moisés fez. Ele se passou por Deus. Ele se passou por Deus. Ele se tomou o lugar de Deus, do nosso pai, ele tomou o lugar e falou para todo mundo que falava com o nosso pai. Era mentira. Era mentira. Ele nunca ouviu o nosso pai. Ele nunca viu nada. Nosso pai só chamou ele para entregar os mandamentos, mas ele nem viu nosso pai. Ele subiu lá para obedecer. E aí nosso pai entregou os 10 mandamentos e falou assim, ó, Moisés, tá vendo, Satanás? Hoje meu povo vai descobrir quem é você. Hoje você vai descobrir, você tirou o povo do Egito lá, o seu povo, não é o meu povo. Você tirou o meu povo, o seu povo do Egito, não é o meu povo. E aí Moisés pegou os 10 mandamentos, quebrou no dia, o povo adorando o bezerro de ouro, ele matou milhares de pessoas, deu ordem para matar milhares de pessoas. Olha aí, quebrando os mandamentos, não matará. Depois disso, o que ele fez? Nosso pai chama ele de novo para lá, e ele faz escreve outra vez nas pedras os mandamentos, e entrega para Moisés. Muito malandro, pararem e entender o que eu estou falando. O Messias avisou. O acusador, só existe um acusador, existe dois. Existe um. O acusador, o Messias fala, não pense que sou eu que vou acusar vocês perante o Pai. Ele fala Pai, não fala Deus. Fala Pai. É Moisés que vai acusar vocês. Moisés, muito malandro, o que ele fez? Ele pegou o bezerro de ouro, aquele ouro, derreteu e fez uma arca com 2 querubins em cima da arca. E ali pegou os mandamentos, que antigamente, no passado, as leis eram pregadas nos murais, para as pessoas todos verem. E aí Moisés, muito malandro, pegou as 2 tábuas do mandamento, colocou dentro da arca, fechou a arca, e qualquer pessoa que fosse mexer na arca, ele matava. Foi o único jeito de Moisés esconder a verdade. O único jeito. Quando ele fez isso, pegou e colocou na arca os mandamentos, o povo adora a arca. Ele está escondendo os mandamentos que era para ser publicados para o mundo inteiro. Não era, quando nosso pai entregou os mandamentos, não era para esconder dentro de uma arca. Era para colocar num lugar para todos poderem ver o que é. Qual era a lei do nosso pai? Que isso aqui é eterno. Essa lei é eterna, não vai mudar. O Messias ainda disse. Não pode tirar nenhum tio, nenhum ponto dos mandamentos. É eterno. E depois o Messias resumiu. Amar o pai e amar o próximo. Mas se você não é capaz de entender o que é amar o pai e amar o próximo, lê os 10 mandamentos que você vai ver. E aqui, para você ver o que ainda ele fez, Moisés ainda tirou. Aqui nos mandamentos, nos 10 mandamentos, está dizendo, não adulterarás. E o que Moisés fez e os demônios, os anjos caídos fizeram? Pegaram o nome do Messias, que está lá em Isaías, que está em Mateus, que é Emanuel, tirou o nome Emanuel e colocou o nome Jesus Cristo, que em latim é Jesus Cristo, Filho Dei. Se você calcular, você vai ver que dá 666. Então, o que eu quero passar para os irmãos que estão vendo as religiões, parem, pensem. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Todo aquele que você pega a Bíblia, tá vendo? Agora você vai ler de novo a Bíblia. Uma nova Bíblia você vai ler agora. Coloca na sua cabeça. Essa é a nova Bíblia. Vou ler de novo. Pega os mandamentos e lê. Começa por Abraão. Todo aquele que matar, roubar e destruir, não se esqueça, o diabo e seus anjos vieram roubar, matar e destruir. Porque quebra os mandamentos. Olhe Abraão o que ele fez. Olhe Jacó. Olhe Davi, Salomão. Olha Eliseu. Eliseu matou que mandou, orou para Deus para mandar ursas para matar crianças, que era um demônio disfarçado. Matar crianças. E vocês aplaudem esse Deus assassino que adora o sangue. Até quando? Até quando? Eu vou dizer, falta pouco.
Se vocês estão no sistema religioso, na igreja católica, evangélico, judaísmo, islamismo, toda essa religião, se você estiver aí dentro, se o oitavo rei sentar no trono, me desculpe. Desculpe. Eu digo aqui, pelo Pai que está no céu e pelo Messias, qualquer um que estiver dentro do sistema religioso vai ter que ficar nas grandes cidades, passar pela tribulação. E tem outros também. Aqueles que estão ensinando aqui na internet, fazendo os irmãos de comércio, não pense que vocês vão, na hora que chegar a tribulação, vocês vão para as montanhas, que vocês vão. Vocês não vão. Vocês não estão na autorização. Na hora que vocês chegar lá, vocês brincaram quando eu falei dos gafanhotos, são eles que vão separar o joio do trigo. Vocês vão ter que voltar para as grandes cidades. Quando estiver indo para as montanhas, saindo das grandes cidades, eles vão atacar vocês. A dor vai ser tão insuportável que vocês vão voltar para as grandes cidades. E ali, conforme está escrito, vai ter que perder o pescoço para se for salvo, né? Se for conseguir ser salvo ainda. Porque se cair na mão dos anjos caídos na tribulação, é o que eu disse. Quem está no comando é Azazel. E ele vai pegar os homens e vai fazer os homens passar vergonha na frente das mulheres. Eu estou dizendo, você que tem mulher, eu estou avisando. Lá diz bem claro, os homens vão desmaiar com o terror que vai acontecer. Eu já disse que os anjos vão fazer. Está nos vídeos anteriores. Eles vão violentar os homens na frente das mulheres e dos filhos. Vai ser a coisa mais horrível que vai acontecer na face da Terra. Então, o que eu digo para vocês, vocês estão ensinando aqui no YouTube, fazendo comércio, pensando que é tudo brincadeira, eu digo para vocês, pelo Pai que está no céu e pelo Messias, se vocês não se arrepender e parar de fazer essas palhaçadas, eu digo para vocês, no dia da tribulação, vocês podem pegar aí, mas quando chegar lá, vocês vão ter que voltar com o rabinho no meio das pernas, porque vocês não vão ser autorizados a entrar lá. Nosso Pai vai proteger aqueles que acreditaram antes do início da tribulação. Depois, só perdendo a cabeça lá nas grandes cidades. E eu acho difícil para uma pessoa ser salva na tribulação, porque ela vai ser torturada até aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Ou o microchip, resumindo. Então, o que eu digo para os irmãos que estão assistindo, vocês estão fazendo um vídeo na internet, estão fazendo o comércio das pessoas. Nosso Pai está vendo tudo. A gente está vendo tudo. Não pense que a gente é idiota. Não pense que a gente é idiota. A gente está vendo tudo que está acontecendo na internet. Tudo que está acontecendo no sistema religioso. Quando chegar a tribulação, se vocês estiverem fazendo essas palhaçadas que vocês estão fazendo, brincando com a salvação das pessoas, mais interessado no ventre de vocês, nas coisas desse mundo, do que na do próximo, vocês vão ser culpados por isso. Não adianta ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas no seu canal, sabe, 1 milhão de pessoas, milhares de pessoas. É inútil, sendo que você não é capaz de levar a verdade para uma. Não é capaz de levar a verdade para uma. Está todo mundo fazendo comércio com todo mundo. Virou brincadeira o que está acontecendo agora. Nós estamos chegando à porta, está tudo pronto de acontecer. Falta muito pouco. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos que estão assistindo. Quando o Messias estava na cruz, sendo crucificado, ele disse umas palavras antes de quando ele ia voltar. Mas na Bíblia está dizendo que ninguém sabe, só o Pai que sabe. Não. Os demônios querem que você pense assim. Por isso que eles adulteraram tudo. Se vocês olharem nas Escrituras, daqui a pouco eu vou passar, se eu não me engano, em Joel, que ele fala, o Messias, quando está na cruz, sendo pregado, um pouco antes dele morrer, ele fala umas palavras. E eu vou repetir essas palavras para vocês. Ele falou assim, em 2 dias eu voltarei. 2 dias. E aí todo mundo criou aquele pânico. Olha, Jesus vai voltar no ano 2000. É o que o sistema religioso queria. É o que os cães queriam. Eles querem fazer todo mundo desanimar com isso. Ó, em 2000, Jesus vai vir. Ficou todo mundo esperando que Jesus disse que ia vir no ano 2000. Só que pare e pense. Pare e pense. Era simples de entender. Uma criança fazia o cálculo. Uma criança. Se ele estava sendo pregado na cruz com 33 anos e mais ou menos 6, 8 meses, se ele estava pregado na cruz naquele momento, era só juntar 2 dias mais 33. Chegariam 2033. Mas
como a lei e os tempos foram mudados, teve um pequeno acréscimo. Mas se você vê, o sistema já está planejando para exterminar vamos dizer, um extermínio, uma guerra no mundo entre 2020 e 2033. Porque eles sabem, o sistema sabe, os maçons sabem, a Igreja Católica sabe quando o Messias vai vir. Os maçons sabem, os judeus sabem quando o Messias vai vir. Eles sabem, porque qualquer pessoa que tiver cabeça e lê, está aqui nas Escrituras, o Messias diz, em 2 dias vou voltar. 2 dias mais 33 anos, 2033. Cada dia no Reino do Céu vale 1000 anos aqui. 2033. Era simples de entender. Só que o que o Vaticano fez? Com o calendário grego-romano. Eles fizeram umas mudanças no calendário, então ele está meio defasado. Não dá para saber. Mas está muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. E é simples de entender. O Messias estava lá, pregado na cruz, e ainda diz assim, em 2 dias eu vou voltar. E aí criaram todo aquele pânico, tudo. E depois, o que os anjos caídos fazem é o quê? Por a gente ser novo, eles têm mais de 7.000 anos, eles são espertos, eles sabem criar cilada para as pessoas. E as pessoas caem. Ora, se o Messias não criou nenhuma religião, eu quero que o seu pastor, o padre, o dos judeus, os judeus me falem qual é a religião que o Messias criou. Qual é a religião que os apóstolos criou? Qual é a religião que os verdadeiros profetas, presta atenção, os verdadeiros profetas são aqueles que não mataram, não roubaram e não destruíram ninguém. Todo profeta que você pegar na Bíblia e ler, começando por Abraão, que lavou os pés de Deus, estava lá os 3 demônios, o dragão, a besta, o falso profeta. Abraão lavou o pé dos 3. Sendo que Deus, o Pai, o verdadeiro, o Messias avisou que ninguém nunca viu. Nunca falou com ninguém. E aí, Abraão lavando o pé do diabo, Satanás, que depois, no futuro, ia assumir o corpo de Moisés. Tanto é que Moisés, antes do Messias ser crucificado, Moisés e Elias, aparece o Messias ameaçando ele. Ó, é aqui que você vai morrer, na minha terra. Ameaçando ele. Então, se vocês verem, o Messias diz, ninguém nunca subiu ao céu, ninguém nunca falou com o Pai, ninguém nunca viu a sua face. E o povo quer acreditar, Moisés, o diabo disfarçado de anjo de luz, enganou todo mundo. E agora, como que fica? Vocês querem continuar na igreja? Vocês querem continuar no sistema religioso? Eu mostrei para vocês coisas que quase 2.000 anos não se falavam. Quem é hoje, em sã consciência, que chegaria aqui na sua frente e falaria assim, ó, Moisés é um demônio disfarçado de anjo de luz, ele nunca morreu, ele está vivo até hoje. E provavelmente ele está assistindo esse hangout. Provavelmente ele, a besta, o falso profeta, ele está assistindo. Porque todo lugar que eles veem pessoas que o Pai mandou vir trazer o pão da vida para as pessoas, eles ficam igual, sabe? Ficam igual uma sombra, seguindo todos os passos. Eles já sabem que a verdade ia chegar. Só que tem um preço. O Messias pagou um preço. Os apóstolos pagaram o preço por isso. Os verdadeiros profetas, aqueles que não mataram, roubaram e destruíram, pagaram um preço por isso. O seu próprio sangue. Espero que tudo isso que tenha sido falado desde 2010 tenha valido a pena. Como eu digo, se tivesse uma pessoa, apenas uma, se eu conseguisse tirar uma pessoa da mão dos caídos, já teria valido muito a pena. Mas, graças ao Pai e ao Messias, são milhares. E cada dia que passa eu vejo, quando eu vejo família assim completa saindo da religião, me dá uma alegria muito grande, me dá mais força para continuar e não parar. Porque é difícil você ver uma casa inteira, uma família inteira, conseguir sair do sistema religioso. Porque lá vocês são escravos. Eles não gostam de vocês, não estão nem aí para vocês. Eles não querem saber de vocês, ver o vazio que vocês passam lá dentro. Lá não tem vida. É apenas dor, vazio. Até quando vocês vão ficar lá dentro? Até quando? Então o que eu peço para os irmãos isso, pare e pense no que está acontecendo. O que está próximo, está muito próximo. O que eu disse para os irmãos, eu tinha 7 anos, o que eu tinha que falar para os irmãos, já falei. O Apocalipse, eu cheguei e já falei tudo do que aconteceu no Apocalipse. E muitos aí estão zombando até hoje. Mas eu digo, eu conheço o Pai e o Messias muito bem. Eu tenho certeza. Pedido meu para ele. Eu peço isso para ele. Ó, aqueles que conheceu a verdade,
e se libertou, já recebeu a sua chave. Aquelas casas que o Messias foi preparar já está com vocês. Agora, vocês receberam de graça. Custa os irmãos que já têm a chave fazer o que eu fiz por vocês, faça pelo seu próximo. É assim que funciona uma família, um ajudando o outro, um partindo o pão com o outro. É isso que eu só queria. E nunca, jamais pedi um centavo em dinheiro para algum irmão. Conforme o Messias disse, recebi de graça e eu dei para vocês de graça, não pedi nada. Tanto é que eu fiz tudo isso bem longe da América do Sul. Bem longe. Porque se eu tivesse aí, provavelmente eu não teria terminado. Não teria terminado, porque os cães estão rosnando já faz muito tempo. Faz muito tempo, um bolinho seco isso. Mas, como eu disse para os irmãos, tudo tem sua hora. E, irmão, desculpa, falei demais, os irmãos aí, eu falei demais. Irmão Rafael, desculpa falar demais que eu me empolguei, eu começo a falar as coisas, mas depois eu vou voltar para falar. Porque eu quero fazer, eu dar um esclarecimento para os irmãos desses 7 anos que eu vim falar para os irmãos. Do nada, eu cheguei em 2010, quando era criança, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. E eu esperei, mas eu nunca imaginei que ia acontecer com 33 anos e 6 meses, 8 meses mais ou menos. Nunca imaginei. Eu podia ter imaginado, porque era a morte do Messias. Era a morte dele. Quando eu nasci, minha mãe tinha 33 anos. E aí, quando eu cheguei a receber a verdade, eu tinha 33 anos e 8 meses, mais ou menos. Eu não esperava por isso, mas quando eu vi isso, quando eu morri com 33 anos e 8 meses, e renasci de novo, veio tudo assim. E me deu muita alegria nos dias. E eu falei para muitas pessoas, 90% das pessoas que eu falei me deram as costas. Minha mãe era da Universal mais ou menos 20 anos, mais ou menos. Achou que eu estava louco. Quando eu ia no Brasil, passava sal em mim, eu estava dormindo, passava sal, colocava sal na minha roupa, eu chegava, acordava de manhã, cadê minha roupa? Não tinha roupa para me vestir. E aí eu falava, poxa, e quando eu ia abrir minha carteira, tinha sal dentro, tinha cruz, tinha óleo, acordava com ela passando óleo na minha testa. Ó, tá demoniado, não é possível. Eu tô, aquele homem lá, o dinossauro da fé, faz um dinossauro pré-histórico. Vocês vão ter surpresa no futuro quem é esse homem. Não é dos 3. Não precisa se preocupar, não é dos 3. Mas se prepare. Porque todo demônio e seus filhos são vagabundos. Eles não gostam de trabalhar. Eles não gostam de ser sustentados pelo seu próprio suor. Eles são vagabundos. Eles são preguiçosos. Eles gostam de dormir o dia todo. São um bando de vagabundo. Esses demônios e seus filhos que seguem eles são assim. É fácil de entender. Olha o sistema religioso. Eles só querem explorar vocês, fazem vocês de idiota, enganam vocês e não têm coragem de falar a verdade para vocês. Porque se um dia eu desafio algum pastor falar isso na minha vida, eu nunca vi um pastor chegar numa igreja e falar assim, ó, eu reconheço, Satanás se disfarçou de anjo de luz. Realmente é Moisés. Nunca vai acontecer isso. Porque quando os demônios caíram aqui, eles tiveram um plano. Olha, vamos escravizar o ser humano. Primeiro, religião. Primeiro foi religião. Segundo, vamos criar um sistema, fazer eles serem peças de substituição. Imagine uma autopeça. Quantas caixas lá tem na autopeça? Você que nasce, a primeira coisa que você nasce, sua mãe leva para te batizar na igreja católica, na América do Sul. Vai lá batizar lá. A primeira coisa é isso. Aí depois, ela se muda de religião, vai batizar na água lá na igreja evangélica. E aí depois, ó filho, 14 anos, 15 anos, tem que estudar, trabalhar, para você ser escravo, tá? Você vai trabalhar a sua vida inteira para comprar uma casa e vai financiar e provavelmente quando você morrer, você vai passar a dívida para o seu filho. Vai lá trabalhar. Você não tem direito de viajar, você não tem direito de fazer nada. Você tem que ser escravo. Sofrer. Porque esse é o plano dos demônios. Que você acorde 8 horas da manhã, chega em casa 11 horas da noite, vai trabalhar, depois vai para uma universidade, fica lá. E depois, quando você termina a universidade, é como se você fosse uma caixinha. Uma peça. Você vai para o estoque da autopeça. E ali, você vai ter que esperar muito tempo até que você consiga um lugar. Porque é muita peça. É muita gente. E lugar para repor não está tendo ultimamente.
E aí você vai fazer o quê? Você gasta dinheiro com escola, livros, um monte de coisa, condução, alimentação, um monte de dinheiro, fica 20 anos, 25 anos, 30 anos numa escola. Quando você sai da escola, você foi adestrado. A escola nada mais é que um adestramento. Você sai da escola com o seu diploma, não acha trabalho, porque tem demais. E aí, perdeu 30 anos da sua vida para praticamente nada. Nada. E aí, depois ainda alguns ficam humilhando as pessoas que não têm. Só que um é escravo e o outro é livre. Só que as pessoas não conseguem ver isso. Então, resumindo, meus irmãos, vocês estão no sistema evangélico, católico, judaísmo, islamismo, é bem simples. Se você quer descobrir um demônio disfarçado de anjo de luz, é simples. O diabo e seus anjos vieram roubar, matar, destruir. Olha o que Abraão fez. Olha o que Isaac fez. Olha o que Moisés fez. Olha o que Salomão fez. Olha o que Davi fez. Olha o que Eliseu fez. Olha o que o outro lá, o Elias, fez. Olhem. Todos são assassinos, destruidores. Todos. E roubam tudo. Agora, se você não é capaz de separar isso, desculpe. Você está muito longe do reino do céu. Muito longe. E aqueles que já conseguiram entender, como eu disse para os irmãos de outros vídeos, vocês já têm a chave da habitação que o Messias foi preparar para vocês. De graça. Você não precisa fazer nada. Absolutamente nada. Provavelmente todas as pessoas que conheceram a verdade, estão livres hoje, vivem uma leveza, uma tranquilidade, uma paz, só esperando o momento de chegar a hora de ir embora. Agora, olha as pessoas que estão no sistema religioso. Sofrendo, a pessoa levanta para ir para a igreja lá, é uma obrigação. Chega lá, vai mais para fofocar, ver o que está acontecendo com a vida dos outros, mas entra vazio e sai super vazio. Irmão Rafael, desculpa, falei demais. Passar para o irmão Rafael e para a irmã Rafaela agora, desculpa. Irmão, comenta um pouco e se apresenta também, irmão, e fala sobre o seu canal. Resumindo, está com você a palavra, irmão. Beleza. Então, desde já eu agradeço aí o irmão para estar fazendo mais um vídeo aí, né, para tentar mostrar, né, para as pessoas ainda que estão escravas no sistema religioso, como um testemunho apresentado aqui, o irmão Paulo, a irmã Elisângela, né, e a irmã Vanessa também. Então, meus irmãos, a gente, depois que eu descobri a verdade, assim, quando eu descobri a verdade foi no final de 2014, eu cheguei um pouco mais atrasado aí do pessoal aí, mas é que nem Paulo falou, né, o Messias falou que para que todo mundo chegue no pleno conhecimento da verdade, no mesmo nível. Nosso Pai não faz diferença com ninguém, né? Aqueles que o buscam ele em espírito e em verdade, essas pessoas, né, elas aprendem com as próprias palavras do Messias. Então, aí naquela época eu resolvi, da mesma forma que eu recebi a palavra verdadeira, né? Eu peguei e criei o meu canal aí, os irmãos que já... Tem muitos irmãos aí que conhecem a gente já. Então eu criei lá um canal para mim compartilhar aquilo que eu aprendi, né? Não para ficar me exaltando, querer algo de ninguém, não. Mas da mesma forma que eu recebi o pão da vida, a gente repassa essa mensagem aí por amor às pessoas. Mas eu queria desde já aí também já fazer logo, vamos dizer, uma pergunta para o irmão Robert, para ele comentar sobre isso, que muitas pessoas que estão assistindo agora estão perguntando aqui no bate-papo, sobre a parábola das 10 virgens, né? Alguns irmãos aí já falaram sobre esse assunto aí, mas o que chama atenção na parábola das 10 virgens, por exemplo, nós sabemos que, conforme o Messias relatou, né, que ali na parábola das 10 virgens tem as loucas e as sábias, prudentes. Só que lá nos últimos versículos praticamente do contexto, as virgens loucas que vieram bater na porta, lembrando, né, quando fecha a porta, a morte das duas testemunhas, porta aí, o Messias fala assim, a verdade é que eu nunca conheci vocês, né? Então, a dúvida dos irmãos, irmão Robert, se você pudesse dar uma clareada aí para as pessoas que estão assistindo, muitas pessoas estão assistindo, de as virgens loucas, elas vão conseguir ainda, mesmo pagando com a própria vida,
a salvação? Ou vai ser, vamos dizer, todas vão morrer as virgens loucas? Ou vai ser diferenciado? Um pouco das virgens loucas conseguem a salvação e uma outra parte não consegue. Conseguiu compreender aí? Deu sim, irmão. Deu para entender. Deu sim para entender. Os irmãos que estão assistindo, eu vou tentar explicar. 2010 a 2017, eu sempre fiz esse vídeo falando. 2013 a 2017. Por quê? 2010 a 2013 era para mim entender. Porque eu não poderia ensinar se eu não aprendesse. Desse tempo, existiam muitas pessoas que passaram e conheceram a verdade. Conheceram a verdade e estão aí. Só que hoje, eles mudaram muito. Mudaram muito. Eles já acham que quando chegar a tribulação, eles já vão poder ir para as montanhas, sair das grandes cidades. Eles já se sentem como se tivesse com a chave da salvação na mão. O Messias está falando deles. Pastor, cães, esquece isso aí. Ele não está falando dos pastor. Notem que estão juntos. Estão juntos. As 5 estão de um lado e as outras 5 estão juntos. Elas conversam. É o que acontece com a gente hoje. A gente está conversando. Nós estamos vendo os irmãos fazendo vídeo na internet aí com um monte de palhaçada. É inaceitável. Tem vídeo de irmão que eu assisto, eu desligo, porque eu não aguento ver. Eu não aguento ver. É 90% do tempo fazendo comércio com os irmãos, 5% falando alguma coisa que não tem nada a ver, e outros 5% falando alguma coisa sobre o nosso Pai, sobre o Messias. Aí eu pergunto, você acha que o Messias e o nosso Pai estão vendo isso? Se eu estou vendo, que sou um puro mortal, estou vendo, imaginei. Então, desde quando a verdade chegou em 2010, vamos dizer assim, dando um exemplo, que antes disso, eu queria ver alguém falar que Moisés era Satanás. Queria ver alguém. Eu não estou dizendo que... Não. O que eu recebi e passei. Eu só respondi, eu só passei o que o Messias tinha falado lá atrás. Eu não tenho praticamente o quê? O Messias é o nosso irmão mais velho, ele nos ensina. Ele tem prazer em ensinar a gente. Então eu só repassei o que vocês não estavam entendendo. Foi explicado para mim de um jeito e eu repassei. Então, de 2010 para cá, hoje já estamos em 2017, foi o tempo que eu pedi para o nosso pai. 7 anos, 3,5 para mim e os outros 3,5 para levar a palavra para os irmãos. Eu nunca vi nada igual. Como eu disse, olhem bem, aqueles estavam juntos, hoje está diferente. Está lá, do lado, mas ao mesmo tempo está daquele jeito, sabe, balançando. Vamos resumir, eles são como essas virgens loucas. Fazem comércio de todo mundo, eles não estão nem aí com nada, estão brincando com a palavra do nosso Pai, mistura a verdade com a mentira. Depois de me escutar o que eu falei sobre Abraão, Isaac e Jacó, não há perdão. Não há mais perdão. Desculpa falar. Mas depois de escutar que Abraão, Isaac e Jacó, Moisés é Satanás, e esse Jesus Cristo aí está se passando pelo Messias verdadeiro, e aquele Elias, assassino, que matava todo mundo, tacava fogo do céu e matava todo mundo, com a ajuda dos anjos dele lá, tacava fogo nas pessoas, matava as pessoas queimadas. Se vocês continuar a dizer que Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, aquele povo de Israel, povo escolhido pelo diabo, Moisés, é povo santo, colocar aqueles homens num pedestal, dizer que eles são os bons e que a gente é um lixo, olha, eu vou dizer para você, tem alguém aqui que está vendo isso. Isso vai sair muito caro para vocês. Muito caro. Resumindo, montanha esquece. Esquece. Isso é uma coisa que eu pedi para o nosso Pai e para o nosso Messias claramente. Esquece. Vocês estão zombando, fazendo palhaçada na internet aí. Era para estar levando o pão verdadeiro. Eu levei a verdade para vocês. Eu não misturei esterco. Eu não fiz nada.
Eu coloquei certinho, detalhe por detalhe. E está aqui, é só vocês verem e ler. Só ver e ler. Vocês têm dúvida, vê e leia. Vocês são livres, não estou obrigando você a aceitar a verdade. Eu estou querendo que vocês leiam, entendam. Esses são as prudentes que pegam, leem, pegam os mandamentos e olha, peraí. Abraão matou, roubou, destruiu, vamos ver os mandamentos. Se ele quebrou um mandamento, é demônio disfarçado de anjo de luz. Vamos ver Moisés. Quebrou os mandamentos? Demônio disfarçado de anjo de luz. Vamos ver Elias. Quebrou o mandamento? Demônio disfarçado de anjo de luz. Pega os pastores. Pega esse dinossauro da fé, da Universal aí. Esse dinossauro. Pega ele. Vê lá. Aquele ali é velho, né? É velho. Ó, vou dizer pra vocês. Vocês tomam cuidado com esse homem. Ele não é dos 3, mas toma cuidado com ele. Serve para eles. Pega o dinossauro lá e olha. Ele rouba, mata e destrói a vida das pessoas. Se você não é capaz de pegar um pastor evangélico e ver que ele está roubando você, destruindo a sua vida, com feitiçaria, passando sal no seu corpo, passando óleo, ele não está nem aí com você. Resumindo, ele não está nem aí com ninguém. Ele só quer o luxo, porque todo demônio nessa terra quer luxo. Então, resumindo, as virgens prudentes são aquelas que entenderam isso. Que o dragão é Moisés. Que a besta é Jesus. E que o falso profeta é Elias. Nada mais é, resumimos os nomes. O nome de Moisés verdadeiro, do demônio, Moisés, é Israel. O da besta é Azazel, Jesus Cristo. E do falso profeta é Ismael. Pronto. É simples de entender. Todos eles roubaram, mataram, destruíram. Não existe guerra santa. Não existe. Quem matar, assassino, não entra no reino dos céus. Eles estão enganando vocês. Finalizando, as prudentes são aquelas que receberam a verdade, entenderam e estão lá esperando. Aí, tranquilo. São os irmãos que entenderam a verdade. Já estão com a chave da salvação, com a chave da casa de vocês lá em cima, na mão de vocês. E vocês não precisaram pagar nada por isso. Essas são as prudentes. As loucas são esses que escutaram a verdade e estão aí na internet fazendo um monte de palhaçada. Não é pastor evangélico, não. Não é pastor, não. Esses já estão fora, esquece. Não é pastor evangélico, não. Esses, as loucas, estavam no meio da gente. Me chamaram de louco, falando um monte de coisa. É esses que estão falando. E esses vão ter que dar conta naquele dia. Vão ter que dar conta. Porque, ó, na hora que chegar a hora, correr, vou pegar minha barraquinha e vou pro meio do mar. Desculpa, mas vocês não têm autorização a ficar lá. E eu digo para vocês, e repito, pedido para o Pai e para o Messias, os gafanhotos vai picar tanto vocês que vocês vão preferir estar na cidade do que estar lá. Não tem conversa. Aquele que entendeu a verdade foi selado pelo nosso Pai. Tem o nome, já está selado. Já está com a chave na mão. Aquele que não recebeu, desculpe, fique nas grandes cidades. Vocês terão 1.335 dias para sobreviver. Que eu acho muito difícil. Cair na mão da besta do Apocalipse, do seu soldado, eu acho muito difícil. Se eles pegar vocês, principalmente os homens, e levar, vamos dizer, um exemplo, os estádios, ali eles vão selecionar os lanches deles, do almoço, do café da manhã, da tarde, e eles não gostam de mulher, eles gostam de homem. E aí eles vão pegar você, a sua família, e vai violentar você na frente do seu pai, da sua mãe e dos seus filhos. E aí, quando você estiver passando por isso, lembrar do louco aqui falando, vocês são essa parte das virgens loucas que escutaram a verdade e ficaram aí brincando com a salvação das pessoas. Irmão, voltando para você, irmão. Deu para entender mais ou menos, irmão? Deu sim, irmão. Foi muito bom. Ficou bem explicativo aí pro pessoal. Então, irmão, é como você disse mesmo, que agora, né, infelizmente, a gente estava até, o Rafael estava conversando esse tempo atrás, de ver uma forma, assim, de poder atrair a atenção das pessoas. Porque quando as pessoas se libertam do sistema religioso, né, a maioria vai direto para o YouTube. E lá no YouTube é muito bom porque tem vários irmãos que pregam a verdade do nosso Pai. Mas, assim, 89% das pessoas lá do YouTube que falam, assim, contra o sistema, ainda está tudo alienado, sabe? Ainda está com as raízes do sistema religioso, a maioria está pedindo dinheiro, né? Está querendo dinheiro das pessoas.
Então, a gente está até conversando, assim, de um meio, né, de chamar a atenção das pessoas, as pessoas poderem enxergar a verdade, assim, através dessa questão aí. Que tem muitos irmãos, assim, mandando pergunta aí para nós, se o irmão puder responder aí, né, porque você até tinha feito um vídeo falando que ia tirar dúvidas de todo mundo, então, o pessoal tá mandando pergunta, irmão. Tem uma pergunta aqui que é muito famosa aqui, que já mandaram bastante, foi até o irmão Wellington Gomes também que mandou aqui para mim no reservado, perguntando sobre como seria a morte das duas testemunhas. Como seria a morte delas? Alguns perguntou também se seria no Templo de Salomão, se seria em Roma, né? Se nós conseguiríamos ver a morte das duas testemunhas. Então, estão perguntando bastante sobre isso. E também sobre que sabem que uma das duas testemunhas aí, que já foi citado, que era no caso Gabriel, e se o outro seria, no caso, então, Rafael, o nome, literalmente, das testemunhas. Se o irmão puder explicar isso, pessoal. É isso, irmão. Irmã, só resumindo, o nome das testemunhas não importa. Quem são, elas não importam. Isso esquece, isso é importante. Agora, como elas vão morrer, como eu disse para os irmãos desde o princípio, lá no vídeo que eu fiz sobre o Apocalipse, quando a besta se assentar, 1260 dias, ele vai matar as duas testemunhas. As duas testemunhas é o preço delas para a verdade chegar em vocês. E os 144 mil selados vão recolher para sair. Agora eu pergunto para os irmãos, vou perguntar para o irmão Rafael. Irmão Rafael, você quer ver as duas testemunhas morrer? Eu? É. É difícil a pergunta, né? Você queria ver? E agora? Eu pergunto para todos vocês que estão aí. A irmã Vanessa também. Vocês queriam ver a testemunha morrer? Vocês sabem. Olha, irmão, eu vou dizer agora para vocês. Pensa bem, porque é complicado isso. É bem complicado. Vocês queriam ver? Eu não. É muito triste, irmão, ver uma pessoa assim, um irmão semelhante a nós. Você vê um animalzinho, às vezes, que morre, a gente já fica com o coração na mão. Imagina uma pessoa, né? Queria ver o irmão. Você queria ver as duas testemunhas morrer, irmão Paulo? De maneira alguma, irmão. Irmã Vanessa, desculpa, a sua esposa, como que é o nome mesmo? Desculpa, esqueci. Oi, Não posso chamar. você queria ver as duas testemunhas morrer? Não, irmão, eu penso que para ver as duas testemunhas, eu vou ter que ficar aqui nas grandes cidades. Eu quero participar lá com o Falou pai. tudo. Irmã Vanessa, queria ver as duas testemunhas morrer? De jeito nenhum. Vocês entenderam o que vai acontecer com as pessoas que veem as duas testemunhas morrer? Praticamente não está salvo. Quem vê as duas testemunhas morrer são os que ficaram. Esses vão ter que passar pela tribulação dura. Está na mão dos anjos, eles fazem o que querem e eles não vão dar boi. Como eu disse, o que o Pai preparou, esses estão protegidos. Quem estiver nas grandes cidades, fala assim, eu queria ver as duas testemunhas morrer, eu digo para vocês, torça para vocês não ver isso. Porque se vocês verem, é porque vocês estão na tribulação lá com eles. Esses, que são as 5 virgens loucas, vão estar lá. E ali vão chorar igual bebê, igual criança. Esses vão chorar igual criança. Mas, as duas testemunhas não vai poder fazer nada por vocês. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Porque vocês todos tiveram a chance de sair antes. Preferiram acreditar em pastor, preferiram acreditar em padre, preferiram acreditar nos cães da web aqui, da YouTube. A consequência é essa. Não adianta você ter 1 milhão de pessoas inscritas no seu canal. Não adianta. Para mim é inútil. Eu prefiro ter 10 inscritos no meu canal e esses 10 serem salvos. Do que ter 1 milhão e nenhum for salvo. Ter uma palavra inútil. Falar como se fosse sair no esterco da boca. Porque a maioria das pessoas aqui na internet que estão zombando. É como se estivesse saindo esterco da boca. Só falam merda, não falam nada com nada.
Nada com nada. E ainda as pessoas pagam para comer esterco. Igual no sistema religioso, não mudou nada. Não mudou nada. Tá a mesma coisa. Agora tem o sistema religioso de pedra e o sistema religioso da web agora, da internet. Porque agora é isso. Então, esses que vão ficar, as 5 loucas, elas vão ver as testemunhas lá. Provavelmente vai, porque todo mundo vai tumultuar ali. Vai tumultuar ali. E vão tentar alguma coisa. Só que eu já digo, esquece. As 2 testemunhas não vão poder fazer nada por vocês. Ela vai ensinar. Se você conseguir se arrepender e aguentar o tranco dos anjos caídos, porque é tranco. Né? É tranco. Não vai ser fácil. Vai ser tortura em cima de tortura. Até aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Agora, aqueles que saíram antes, foram para as montanhas, esses estão protegidos pelos gafanhotos durante 5 meses, mais ou menos 5, 6 meses. Estarão protegidos por 144 mil selados, anjos que vieram nessa terra como homens. A partir do momento que a besta assumir, acabou. Eles voltam a ser o que eles eram. E é eles que vão bater de frente com o exército da besta. E esses 144 mil homens venceram a besta já, junto com o Messias e com as outras testemunhas. Então eles já se conhecem. Na hora que eles saírem das grandes cidades, quando começar a tribulação, na hora o Pai vai abrir a mente deles, eles vão lembrar de tudo. E eles vão saber como fazer a barreira para proteger aqueles que foram. Porque, é como digo, são os irmãos mais novos que estão chegando. Esses estão chegando, os mais velhos protegem os mais novos. E esses 144 mil têm mais poder do que qualquer anjo caído junto. Não tem nada. Os anjos caídos têm medo, porque são 144 mil, quando acabar a tribulação, que vai também ajudar a mandar os 500 milhões de anjos disfarçados de anjo de luz nas religiões católicas, evangélicas, espíritas, judaísmo, islamismo, que eles criaram todas as religiões. São esses 144 mil que vão pegar um por um e jogar no sol. Lá, o inferno, lago de fogo e enxofre. Simples assim. Então, eu digo para os irmãos, vocês que estão assistindo, não queiram jamais ver as 2 testemunhas morrer. Não é para vocês isso. Não é para vocês. Irmão, pode continuar, irmão. Respondi. Beleza, irmão, muito bom. Em relação aos 144 mil, né, selados, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o irmão, acho que muitos aí eu gostaria de perguntar. Esses 144 mil, irmãos, selados, tem algum que pode ser entre nós aqui, um dos irmãos, que conheceram a verdade? O irmão pode responder isso ou é... Porque fala que são 144 mil entre povos, línguas e nações lá, né? Irmão, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Não se preocupe quem é os 144 mil selados. Não se preocupe quem é as 2 testemunhas. Se preocupem em receber o pão da vida e repartir. Assim como vocês receberam a salvação, a chave da salvação, porque vocês já estão com a chave na mão. Só não perder. Só manter a fé até o final, que vocês estão salvos. Agora, quem é, irmão? É o que menos importa. Nem me preocupo com isso. Sabe, o importante não é os que estão servindo, mas aqueles que estão na mesa. Os que estão recebendo o pão da vida. E eu digo mais. Os 144 mil e as 2 testemunhas é menos importante, muito menos importante que aqueles que estão chegando. Muito menos. Porque as 2 testemunhas e os 144 mil selados já estão escritos no livro da vida. Eles vão voltar para o lugar deles no final. O importante não é eles. É os que eles estão trazendo para a família, entendeu? Estão trazendo para completar as habitações no céu que estão vazias depois que os anjos caíram na terra. O Messias foi lá e preparou. Então esqueçam isso, quem é as 2 testemunhas, quem é os 144. Isso é o que menos importa. O importante é o quê? Dê o pão da vida, receberam de graça, dê o pão da vida, divide. E deixa que o destino faça o resto, irmão. O importante é isso, porque se o Pai e o Messias desse o nome das 2 testemunhas e os 140 mil selados, primeiro que o povo no mundo ia chamar de doido. O sistema religioso ia querer matar eles de qualquer jeito. Por isso que até agora o Pai não vai revelar. Jamais. Eles estão aí nos cantinhos aí fazendo, partindo pão. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Não dá, eu não falo sobre isso. Isso aí é o que menos importa para mim. O importante é completar as pessoas que estão faltando no reino do céu, porque quando completar, acabou. Completar
sai para as grandes cidades, 1.335 dias, vamos para casa e chega disso. Chega. Aí tem um dia para o nosso pai mostrar tudo o que aconteceu, e aí a gente vai ver os irmãos, familiares que não foram salvos, ele vai explicar, vai enxugar todas as lágrimas e acabou. Então, irmão, esqueçam isso. Irmã Vanessa, faz tempo que está ali, irmão. Vamos deixar ela falar um pouquinho, né? Que a irmã Vanessa está ali, ó. Vamos deixar ela falar um pouquinho. Mas já vou para o irmão Rafael. Irmã Vanessa, é com você. Irmão, eu tenho uma pergunta aqui de um irmão, ele fala assim: quando estivermos indo para os montes, vamos precisar de meio de transporte ou vamos a pé? Quando estivermos indo para o monte, o pai vai nos mostrar o lugar? Duas perguntas. Primeiro, quem vai são 144 mil selados. Eles são os primeiros. Eles vão, porque eles vão escutar uma música, um som, e eles vão. E eles vão, ali, chegando ali, o pai já vai falar para eles, ó, esse lugar é para os seus novos irmãos. Eles são os primeiros aí a escutar. E depois disso eles voltam para buscar as pessoas. Eles voltam para buscar as pessoas. Então, não precisa se preocupar com nada, que o corpo de vocês, depois eu vou falar sobre isso, daqui uns dias eu vou falar, são 7 pedidos, 7 anos, eu já fiz 4 pedidos, faltam 3. E esse vai ser um dos pedidos que eu ouvi de meus pais, antes da tribulação chegar. Então, com isso, não precisa se preocupar. Vocês vão andar e não vão sentir canseira, não precisa se preocupar com isso, não. Vocês não vão precisar nem... Aguardem para vocês verem. Tenham paciência. Irmã Vanessa? E aí ele fala assim: quando estivermos indo para os montes, o pai vai nos mostrar o lugar. O que o Messias quis dizer com o pai vai dar asas para a mulher? Asas para a mulher é o quê? A igreja. Que na hora que chegar a hora, vai ter asas, vai sair fora das grandes cidades. Vocês vão sair correndo daí. Essas são as asas. Mas vocês vão ter uma proteção muito grande. As pessoas que reconheceram a verdade antes da tribulação vai ter uma proteção total. O pai disse que ia dar uma pequena ajuda. Imagina a pequena ajuda dele. Ó, gafanhotos protegendo, 144 mil selados. Imagina. E fora o pai e o Messias lá em cima só de olho. Imagina como vai ser. Imagina. Não é brincadeira, não. Os anjos caídos, quando começar a tribulação, eles vão querer de qualquer jeito pegar a mulher. Ele vai correr atrás. Só que a terra pega ele antes. Mas a terra, vocês vão saber depois disso. Mas está bem claro aí. Olha, o dragão vai querer pegar a mulher. Ele vai correr atrás dos descendentes, dos últimos descendentes. Que são aqueles que saíram das grandes cidades. Irmã Vanessa? Então, e ele pergunta também o que significa as 4 galinhas. Mesmo que significa a barraca e a semente. Mesma coisa. Se preocupa com isso não, irmão. Não disso. Vocês não vão precisar comer, beber água, nada. O corpo muda. É espiritual, não se esqueça. Quando a tribulação começar, aqueles que estão com a chave da salvação na mão, aqueles que receberam de graça, o corpo começa a mudar. As pessoas vão começar a se tornar igual os anjos. Não se esqueça que quanto muda o tempo do nosso Pai, muda tudo. Um dia é 1000 anos. Então não precisa se preocupar com isso, não. E se alguém tiver fome, pode ter certeza. O Pai verdadeiro vai alimentar seus filhos. Não precisa se preocupar com nada. Eu acho difícil ter fome e sede nessa hora. Mas na tribulação as pessoas não vão ter nem fome nem sede. Não precisa se preocupar com isso, não. Quando eu fiz os primeiros anos, como eu disse, 3 anos e meio eu estava aprendendo. De 2013 para cá, saía. Eu estava verde em 2010 e 2013. Agora eu estou maduro. Simples. Não precisa se preocupar com nada. Quando o Pai disse que preparou um lugar, quando chegar a hora, o Messias ainda diz, ó, não volte na sua casa. De onde você estiver, vai embora. Mas se manda. Se tiver com a família na casa, liga por telefone quando estiver funcionando, antes estiver funcionando, combine e vai todo mundo embora. Mas espera ele se assentar primeiro. Tem que ter certeza que é ele. Eles estão muito enrolando, mas agora está acabando o tempo da enrolação dele. Irmã Vanessa, quer falar um pouquinho? Você falou pouco hoje, hein? Não, eu estou aproveitando de deixar os irmãos falar. Tem bastante. Olha o tamanho da família do irmão Rafael, é grande. É grande, bastante gente. Você quer fazer algum comentário, falar alguma coisa, irmã? Eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. Pode fazer, irmã. Então, o irmão, acho que, se não estou enganada, no último vídeo, o irmão esclareceu o porquê daquele versículo, né, que fala ai das grávidas, comentarem naqueles dias, no tempo da fuga e tal.
E eu queria perguntar por que está escrito ali que a gente deve orar e pedir ao Pai para que a nossa fuga não aconteça no sábado ou inverno. O que, se é no sentido da palavra da blasfemada ou tem mesmo algum significado. Eu ainda não consegui entender esse versículo. Irmã, sobre o inverno, tem lugares que os 144 mil selados, tá? Neva. É muito frio mesmo. Então, tem lugares onde os 144 mil selados tá, vai ser jogo duro para eles ali. Vai ser jogo duro. Até eles chegar no lugar onde o Pai preparou. Quando chegar, resolve. Mas o problema é sair da sua casa e até chegar ao lugar. Quando chegar no lugar, acabou. Não tem mais frio, não vai ter mais fome, aí muda tudo. Mas o problema é na hora que você estiver saindo. Vamos supor, o 8º rei chega, se assentou, na hora que você sair, vamos supor, no país estiver nevando, a pessoa vai sofrer até chegar no lugar preparado. Vai ser uma luta para ele. Igual, a América do Sul é um país tropical, mas imagina um lugar onde faz, vamos supor, na Rússia, faz menos 40 graus. Imagina na tribulação, quando começar a tribulação, aquele povo. Tem 144 mil selados lá. E aí imagina aquele povo, 40 graus abaixo de zero, cheio de roupa, fugindo. Vai para onde? Só vai ver um tapete branco. Não vê mais nada. Imagina o sofrimento deles. Porque até eles chegar no lugar preparado pelo nosso Pai, é uma coisa. Antes é outra. Até eles chegar lá, eles são carne ainda. Eles não estão no espírito, no corpo espiritual ainda. Quando chegar no lugar que o Pai preparou, ali já é espiritual. Mas o Pai preparou, como eu disse. Agora é só esperar. Qual é a outra pergunta, irmã? Então, então quando fala assim, que não é no tempo do frio, então do inverno, então está falando do inverno literal mesmo, o nosso frio aqui. Pedir ao Pai para que no tempo da fuga não esteja frio, é isso? Isso, irmã, mas vocês não conhecem frio aí não, viu? Aí não tem frio não. Frio é 20 graus, é a hora que você anda assim com neve até o joelho. É terrível. Eu já passei por isso. É terrível. Agora você imagina, os irmãozinhos lá, com aquelas blusas, cachecol no pescoço, touquinha, cobrindo a orelha, marchando no meio de meio metro de neve. O Messias está dizendo isso. Porque não vai mudar, vai ter neve, vai ter em todo lugar, vai ter isso, vai acontecer. Vai ser cada país tem seu clima. Imagina esses irmãozinhos como vai ser até chegar nos lugares. É difícil para eles. Agora, sobre o sábado, quando o Messias está falando, o sábado já chegou o dia. Eu acho que quando chegar os 7.000 anos, que são 7 anos, eu acho que vai ser os últimos minutos, porque vai ser a meia-noite. O Messias diz, dê um grito à meia-noite. Nesses minutos, que eu acho que vai ser complicado. Que tem gente que vai demorar um pouco mais. Não vai ter certeza. Algumas pessoas vão falar assim, ó, ele sabe que tem que ir para as montanhas, mas ele vai demorar um pouquinho. Mas ele vai demorar um pouquinho. Aí que diz no sábado, porque a pessoa vai já ir no sábado. Que o Messias volta no sábado, no final da sexta para o sábado. Então vamos supor, deu meia-noite, aparece o Messias. Aí você calcula. Tem pessoas que, vamos supor, 11h55 já saíram fora, já sumiram, já foram embora. Entendeu? 11h55 já foram. E tem outros que vão sair meia-noite 1, meia-noite 2. Esses vão sofrer um pouquinho. Já é no sábado, no reino do céu. Entendeu? Aqueles que conseguirem sair um pouco antes, vamos supor, a besta senta no trono, tem certeza, vai embora. E manda. Porque você já viu que é ele, tem que sair. Agora, aqueles que demoram uns 2, 3 minutos, já é sábado no reino do céu. Eles vão ter um sofrimento um pouquinho maior. Mas aqueles que estão com a chave na mão não vão se perder. Mas vai sofrer um pouquinho, porque já vai sair da cidade com aquela, sabe, o sistema dos anjos caídos fechando fronteira, fechando os lugares, rodovia, vai ser meio complicado, entendeu? Mais ou menos isso. O sábado que ele está falando não é no sábado não, sábado lá. Então, 11h58, sexta-feira. Todo mundo já viu a gente chegando. E aí, meia-noite, 1, já é sábado no Reino do Céu. Esse vai ser um pouquinho mais complicado. Mas consegue. As pessoas que já receberam a verdade vão conseguir. O irmão respondeu aí várias perguntas, porque tem bastante gente enviando aqui também perguntas, dizendo como que vão sair nas estradas, que vão estar tudo congestionada. Acho que a própria polícia também vai estar aí nas rodovias, nas estradas, vai acontecer algum caos aí, né? Muito tumulto. E então, quanto antes
Boa pergunta, irmão. Tumulto, vai com o carro até onde der. A hora que não der mais, a pé. Sem preguiça de andar. Chegou no lugar, viu que não dá para o carro ir mais, desce, põe a mochilinha nas costas e vai embora. Vai a pé. Não fica esperando, não. Porque quanto mais esperar, mais policiais do